grande abraço para você da capital brasileira do aço. Nós estamos começando aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Sim de Televisão, o seu programa preferido de todas as terças-feiras, o nosso Tribuna do Esporte. E hoje nós estaremos falando sobre a vitória do Volta Redonda diante da Cabo Friense por 1-0. Aliás, o time está surpreendendo, né? 4 vitórias consecutivas, nenhum gol sofrido até agora. É mole? 360 minutos do Gatti sem levar um gol. Aliás, o Roberto Gambá, né? Foi um dos goleiros, Roberto Denis, ele foi um dos primeiros goleiros da história do Volta Redonda e é o primeiro goleiro que subiu da base do Volta Redonda. Meu amigo Roberto, ele ficou 540 minutos, se eu não me engano, sem tomar um gol, e o Gatti já tem 360. Ninguém acreditava, eu, por exemplo, não acreditava, não. O Volta Redonda venceu o Cabo Friense por 1-0, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Fluminense que empatou em casa contra o Curitiba, né? O Fluminense empatou em casa com o Curitiba, depois de estar perdendo por 1-0, no finalzinho, no sufoco, acabou empatando. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro e a gente não sabe qual é a identificação do Vasco. A gente não sabe se o Vasco é o Vasco do primeiro tempo, se é o Vasco do segundo tempo. Uma coisa eu tenho certeza, já falei aqui na Tribuna do Esporte que 2 clubes eram cavalos paraguaios, o Atlético Mineiro e o Curitiba. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o empate do Volta do Flamengo. Que vergonha, hein? A queda do Mano Menezes. E caiu o Mano Menezes, entrou o Jaime de Almeida, mudou nada. Mudou a mosca. O resto continuou tudo do mesmo tamanho. O Flamengo empatou com o Náutico em 0-0. O Náutico que é o último colocado, 20º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 2 pontos. E para terminar, vamos falar do vexame do time do Botafogo, né? O altos e baixos do time do Botafogo, que empatou que perdeu para o Bahia no Maracanã por 2-1. Lembrando que amanhã nós teremos Flamengo e Botafogo, primeiro jogo, né, o jogo de ida, como gostam de dizer, da Copa do Brasil, dessa semifinal, né, das quartas de finais da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai tratar tudo isso e muito mais. Vamos falar do campeonato, do calendário do ano de 2014. Vem Copa do Mundo, tem buchicho aí, o sindicato e a Confederação dos Atletas Profissionais de Futebol já disseram que não topa. 15 dias agora de dezembro para janeiro e depois 15 dias durante a Copa do Mundo, mas isso aqui a gente vai ter um advogado aqui na mesa que de repente pode falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou apresentar meus convidados, mas antes eu quero falar para você do Sicoob, um banco diferente dos outros bancos, que tem tudo que os outros bancos têm, cartões de crédito, de conta duplicata, crédito pessoal, crédito para a tua empresa. O diferencial do Sicoob é o seguinte, no final do ano, nos bancos você só te cobram, não é verdade? Tem gente aqui que tem grana, daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Tem gente aqui que tem grana, tá do meu lado aqui, é narrador, hein? Tem grana e muita. E aí, amigo, no Sicoob é assim, no final do ano ele devolve para você como forma de lucro. Sicoob 33470597. Você liga para o Sicoob, pede uma visita e eles agendam uma visita para você na sua empresa ou na sua residência, tá certo? O Unifor, o melhor centro universitário do Brasil, 7º melhor do Brasil, 1º do estado do Rio de Janeiro. Eu quero te lembrar, você que está assistindo, você que acompanha o nosso Tribuna do Esporte, que o vestibular para a medicina da Unifor esse ano não é mais a prova que você faz no vestibular. Os outros cursos sim, mas o medicina é nota que você vai ter do Enem, tá certo? Aproveitamento da nota do Enem. Matos Pizzaria e Restaurante, 3348-3420, 40 comidas quentes, 30 pratos frios, rodízio de massas, comida japonesa, rodízio de caldo, e a melhor pizza da cidade entrega quentinha na sua casa. Liga lá, 3348-3420. A Ponte Alta Veículos é o seu concessionário Fiat da região, 33406300, via Sérgio Braga 1167. Quero te lembrar também para você, para o seu trabalho, para o seu escritório, o Assento Ambientes tem os melhores móveis, arquiteto à sua disposição, atendimento personalizado. E o Assento Ambientes fica no Edifício Plaza, na Paulo de Fronten, 3347-5528. Giba Imóveis, a imobiliária da família, ainda resta algumas unidades lá do Vale do Ipê, no bairro de Fátima, casas prontas para morar, terrenos de 150 metros quadrados, casas construídas com 80 metros quadrados. Esse é o diferencial do Giba Imóveis, com padrão de qualidade, rua asfaltada, show de bola para você investir, com isso. Giba Imóveis, a imobiliária da família, 3337-0321. A Gelaço está oferecendo um prêmio para você, além do Matos Pizzaria e Restaurante, que é oferecendo 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria, né? 2 rodízios de massa. Você já pode começar a ligar, 3337-8199, 3337-8199, é o telefone aqui da televisão. Você liga,
A Laísa já está lá pronta para te atender. Deixa o nome e o bairro que você mora. No final do programa você vai estar concorrendo a 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e um presente da Gelaço. A Gelaço está há 40 anos no mercado com o melhor gelo, água filtrada com garantia para você e para sua família. Disque Gelaço 3343-0984. E a Intacta é a maior empresa de segurança de todo o estado do Rio de Janeiro. Homens armados ou não, guarda monitorada, sistema de alarme, tudo isso a Intacta faz para você. 3346-4969. Um abraço para o Coronel Viana, um abraço para a doutora Elaine, para a Eleni, para o Adilson. Um beijo na Alicia, querida, que fez 1 ano no sábado. Eu, infelizmente não pude ir, mas fiquei sabendo da festa de arromba que foi. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Carlos André, que mandou cachorro-quente para essa rapaziada toda que eu vou começar a apresentar agora. Cachorro-quente, doutor Carlos André. E o Oswaldo mandou um cachorro-quente especial. Ele é apaixonado num narrador que está aqui, que é o cara do dinheiro. Bom, mas vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Flávio Fubá, um dos torcedores, orgulho da capital brasileira do aço, não é porque é meu amigo de infância não, amigo de família não, um dos caras, um dos pioneiros na capital brasileira do aço e que na verdade acabou fundando a Buzinaço. Tem aqui histórias e histórias. Essa camisa aqui é dos 25 anos do Volta Redonda, a festa que nós pudemos participar junto com o Dr. Nelson Gonçalves. Esta medalha aqui foi entregue nas festas. Na verdade, uma série de outras coisas a gente vai começar apresentando aqui o Flávio Fubá. Obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna do Esporte, Flávio. Edinho, telespectadores, uma satisfação muito grande participar do seu programa e entusiasmo muito grande de ver você ter começado no esporte, na vida esportiva e hoje ser o cidadão que você é. Me orgulha muito, como se fosse um filho meu. Eu tenho um prazer e um orgulho muito grande de ter você hoje na posição que você se encontra. Obrigado. Gilberto Hugo Murta da Fonseca, do Giba Imóveis. Vamos detonar o cachorro-quente, né? Não tem outro jeito. Carlos André está assistindo lá. Tá, Cada semana ele te manda uma coisa. Não, terça-feira, se não tiver problema lá do Alphaville, eu vou lá e eu vou levar o lanche. Vou levar o lanche. Está combinado. Ao meu lado aqui, Paulo Vieira, um dos advogados brilhantes da nossa capital brasileira do aço, já foi advogado do Volta Redonda. Não muito reconhecido não, né? As pessoas não dão valor para quem trabalha, né? Mas já se defendeu. Mas aqui já me defendeu. Nós vamos defender o Volta Redonda. Paulo Vieira é parceiro, não é à toa que é a terceira vez que ele vem aqui. Paulo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Edinho. Boa noite a você, boa noite ao Fubá, ao Giba, ao Estevão. Boa noite ao amigo de casa que nos honra com a sua audiência. Mais uma vez eu fico feliz de participar aqui desse debate importante do esporte da nossa região, o esporte brasileiro, que sempre leva aquelas notícias importantes, e principalmente do Volta Redonda, né? Que é o clube que todos aqui acompanham. E parabenizo desde já os jogadores, os atletas, a comissão técnica, o técnico do Volta Redonda, pela brilhante campanha de 4 jogos e 4 vitórias. Aí ele não tomou nenhum gol, como você disse, o goleiro Gatti está aí na frente aí, em 360 minutos sem levar o gol. Vamos torcer para que o Volta Redonda faça uma boa campanha até o final e possa, com isso, levantar o título aí que está disputando. Tá certo. Eu estou recebendo aqui Oswaldo. Oswaldo agora vai ter um problema seríssimo, né? Deve estar vibrando, né, rapaz? Ele, na verdade, o Oswaldo, sogro do Dr. Carlos André, ele me intimou a trazê-lo aqui no programa. Estou falando do Carlos Estevão, que está aqui do meu lado, meu companheiro de Rádio Sul Fluminense, e eu falo no ar porque eu tenho dito aqui. Para mim, no Rádio Esportivo Brasileiro, o maior narrador, para mim não, para muita gente na rua, o maior, para o Oswaldo inclusive, não é isso que você queria que eu falasse, Oswaldo? O maior narrador, o melhor narrador esportivo do Rádio Esportivo Brasileiro. Na verdade, a gente tem aí lendas, né? Que já não aguentam, hein? O Estevão tem um amigo em Vitória, que é apaixonado. Ele, agora é mais fácil, mas antes que a Sul Fluminense entrava com dificuldade, não tinha internet nem nada, ele conseguia localizar aqui a Sul Fluminense e para ver o Estevão. Eu fui um dos primeiros comentaristas a trabalhar junto com o Por isso que ele aprendeu depois que você saiu. Mas eu estou recebendo aqui, camisa vermelha, morador da rua Tocantins, na Água Limpa, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, e eu falo sem dúvida, sem medo de errar, o melhor narrador do Rádio Esportivo Brasileiro. Carlos Estevão, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que nesse momento eu não posso falar no ar aqui não, senão, mas o Oswaldo deve estar... Como diz o Rei Roberto, né? Maior expressão musical do Brasil. Que prazer estar com vocês. Oi, Edinho. Nós temos que lamentar hoje, né? Nós perdemos um grande torcedor do Voltaço. É verdade. Só o seu Paiva, que pai durante anos e anos, né, acompanhou o Volta Redonda
E me chamava muita atenção quando eu ficava bravo lá na cerca, brigando com os jogadores. Eles não, sempre falava aquela palavra doce desse, calma, Fubá, calma, Fubá. Calma que nós tenha vamos chegar paciência. lá, e você ficava. E eu respeitava muito ele. E Deus o levou hoje, que um respeito muito grande a toda a família Paiva, ao Paiva, as meninas, os meninos, o menino, né? É bom lembrar, Flávio, que amanhã o sepultamento dele é às 10 horas lá no no portal. Portal da Saudade. Portal da Tá sendo Saudade, velado o corpo lá, e como você falou, foi um grande torcedor. Eu tinha um carinho muito grande pelo seu O seu Ele me chamava de Beck. Eu falava, Beck não, vou me aborrecer. Hein? Aí ele, não, você é zagueiro. Aquele jeito. A gente, mais um torcedor lamentavelmente, que se vai, né? Aquele mais torcedor um dos grandes torcedores do Walter Redonda. vestir a camisa. Tá ficando pequena a Tá torcida, ficando viu? pequena. Eu considero duas torcidas. Eu considero a torcida do estádio antigo e hoje a torcida do estádio novo, né? É verdade, De agora- 10 anos para cá. Mas a torcida antiga, para mim, que é os verdadeiros aqueles sofredores. que acompanhou desde o início, né? Isso, que Aliás, nós sofreram. sofremos juntos Muito. com Volta Redonda. E Olha só. perdemos muito. O Volta Redonda na Copa Rio, Volta Redonda terminou a Copa Rio em primeiro lugar com 100% de aproveitamento. Começou vencendo o Quissamã por 2-0, lá em Quissamã, venceu o Bom Sucesso aqui por 2-0, saiu, venceu o Duque de Caxias por 2-0 e voltou, venceu a Cabo Friense por 1-0. O Volta Redonda tem 7 gols pró, nenhum gol contra, 360 minutos sem levar um gol, e joga na quarta-feira contra o Quissamã no Raulinho de Oliveira com tudo para mantê-lo 100%. É uma boa campanha, não é não, Flávio? Para a Copa Rio é uma boa campanha. Para a Né? Copa Rio, esse plantel do Volta Redonda, eu vi o jogo no sábado e vou amanhã, o jogo amanhã às 19 horas. Talvez o torcedor não saiba, mas às 19 horas amanhã. Portões abertos de novo? Portões abertos de novo, lá pelo Portão Branco. Portão branco. Né? O time para a Copa Rio, ele está muito bom. Agora, para o Campeonato Carioca vai ter que acertar muita coisa. O goleiro é excelente. Muito bom. E aí parou por aí, né? O goleiro, eu tiro o chapéu para ele já desde o campeonato passado. E o Vasco lá precisando de goleiro. Né? É verdade, é verdade. E o Gatti realmente é grande goleiro. Os outros se equilibram, o mesmo peso, a mesma coisa. Não tem condições nenhuma desse time, desse plantel disputar o campeonato do ano que vem. Mas para a Copa Rio está razoável, né, Vitor? Agora eu até parabenizo a equipe do Volta Redonda, porque ganhar lá em Cabo Frio, da Cabo Friense de 1-0, essa última partida do Volta Não, Redonda. foi aqui. Desculpa. Aqui no Duque de Raulinho Caxias e Oliveira. Quissamã que foi O fora. que é? O Duque de Caxias lá em Caxias, que o Duque de Caxias, inclusive, está vindo com 3 vitórias Isso, também. isso. E o jogo, até eu acompanhei o jogo pelo Manuel Alves, a transmissão dele. E o Volta Redonda fez uma partida muito boa, muito bem disputada. E aqui a Cabo Friense só está destacando a Cabo Friense porque ele vinha disputando. Ele passou, ele subiu para a Série A do Campeonato Carioca, ele e o Bom Sucesso. Entendeu? Então o Cabo Friense vinha já No uma embalo, equipe bem disputando. Mas eu só quero te conseguindo- falar uma coisa, nem a Cabo Friense, nem o Bom Sucesso estão disputando a Copa Rio com as equipes que disputaram a segunda divisão. Já foi todo mundo. Já. O time do Bom Sucesso, para chegar ruim, tem que melhorar muito. Isso aí é que o torcedor às vezes não tem sabe. conhecimento, não sabe. E o importante é vencer, né, Estevão? Se vem com um time completo, se não vem, é problema deles, né? O Volta Redonda hoje. O Volta Redonda, ele tem sobrevivido ao longo desses anos todos, porque ele sempre encontra um dirigente, né, que tem afinidades com ele. Grandes dirigentes já passaram pelo Volta Redonda. E hoje nós temos lá o Rogério Loureiro. Nós temos o Rogério Loureiro. Então, o que o Rogério precisa ainda no Volta Redonda? Continuar no Volta Redonda. Nós sabemos da dificuldade de se manter um clube na elite do futebol do Rio, apesar de tudo que acontece de ruim. Sem receita. Sem receita. Então eu vejo no Rogério uma grande virtude de empresário empreendedor, com visão de futuro. E eu tenho certeza que se ele continuar, o Volta Redonda vai continuar nessa primeira divisão, e esse sofrimento nós vamos ter sempre. Porque sem dinheiro, até no futebol amador é Você difícil. tocou E eu no tenho essa Tocantins, experiência né? de futebol amador. Você tem essa experiência no Tocantins, né? Do Coroados, né? Porque o Coroados, o Tocantins é um time de rua, que nós vamos até retornar com ele agora, para a gente bater uma bola domingo de manhã e depois passar para o entretenimento. Mas o Coroados, por exemplo, revelou o jogador do Volta Redonda, recuperou o Sampson para o Volta Redonda. Eu queria, na verdade, levantar esse assunto, porque semana passada eu falei, até sugeri aqui,
o Volta Redonda levou o núcleo. E eu me lembro bem que o Estevão, quantos jogadores o seu time lá, o Luizinho, revelou? Eu sei do nome do Luizinho, eu não conheço a pessoa. Não, o Luizinho é um batalhador. Quantos jogadores ele revelou para o Volta Redonda? Na verdade, ele revelou vários, mas alguns foram dispersados, não vingaram. Mas ele recuperou o Samson para o Volta Redonda. Ele recuperou o Samson para o Volta Redonda. Depois o Volta Redonda emprestou ele agora para o Duque de Caxias, me parece que ele está no Duque de Caxias. Tá no Duque. Mas o Volta Redonda ele tá no rumo certo. Ele é bom jogador, né, Zé? É bom, está no caminho Ele certo. o Pedro é jogador do seu núcleo lá também, não? Pedro volante? Tá no Santos? Não, o Pedro veio, não. Lá tinha o Edu. Não, Pedro Do Santos Pedro ou Pedro do Volta Redonda. Não, ele é do... Quem trouxe para ele é Adriano Felício. Felício? Ele era da terra do Adriano Felício. Porque tem um outro garoto que eu me lembro que... Não, o Edu, deve ser o Edu. E sem contar aquele centroavante, né? O nome daquele menino que está lá em... Tem O Pimentel. Lá tem o... O que teve emprestado no Barra Mansa. Leandro Almeida. Leandro Almeida, irmão do Almeida. Lucas. O Lucas ele participava com a gente lá na brincadeira com o Corado, mas o Leandro Almeida não. Sabe o que eu falei já aqui? passou pela história do Corado. O que eu falei, Paulo Vieira Fubá, o Giba estava no programa. Eu falei o seguinte: semana passada eu achei uma atitude muito boa do Rogério Loureiro. Ele permitiu que os núcleos do Volta Redonda, que agora está se difundindo pela região. Ele estava fazendo um bom trabalho. E aí, não é só a preocupação de revelar jogadores, não, mas é a preocupação do amor dos torcedores, da criança que queria criar identidade. Criar identidade. Com Volta Mas Redonda. sabe o que eu disse aqui? Eu não sei se vocês concordam. Ao invés do cara de pegar só os núcleos, esses jogos aí que são deficitários, o pai ou a mãe que trouxer a criança no estádio entra de graça. E uniformizado? Não seria legal? Uma camisinha do Volta Redonda? O Volta Redonda já teve, por exemplo, o prazer e a satisfação de trazer para o seu elenco um grande nome do futebol brasileiro. Uma vez trouxe o Nunes. Trouxe Cláudio Adão. Alemão. Trouxe Russo. Mas se naquela oportunidade, se o presidente fosse o Rogério Loureiro, eu acho que seria diferente. Entendeu? Ia explorar essa Ia explorar nas escolas públicas, isso aqui é o alemão, toma aqui a camisa do Volta Redonda, camisinha lá para o aluno. Quer dizer, é aquele marketing, você não traz um jogador, na época, de um alemão, entendeu? Um alemão, brasileira. e não promoveu o atleta, não promoveu o grupo. Nunca houve aqui. Então, nós tínhamos um Volta Redonda. Fechado. Ele tinha uma administração mais voltada para uma política partidária do que propriamente para uma política administrativa. Mas hoje o Rogério está até buscando a política partidária. Eu acho que ele está também no caminho certo. Eu acho que a galera deve até ajudar ele, entendeu? Porque cobra-se muito de um Volta Redonda forte, viu, Edinho? Mas Só um minutinho, pô. Cobra-se muito de um Volta Redonda forte. Cobra-se muito de elenco de Volta Redonda. Mas é difícil você manter. E um Rogério aí, você desculpa, eu não sei se eu posso falar. Rogério, deputado estadual, federal, prefeito, qualquer coisa parecida. Eu sei que ele vai trazer recursos para o Volta Redonda através de todo. O Roberto Dinamite está no Vasco da Gama. Não é à toa. E busca lá, Eletrobras, busca recursos. Então a visão é essa. Porque se você não consegue, se você não consegue no nosso mercado aqui que é limitado, um poder público que tem dificuldade até para se prestar uma conta, então eu acho que ele também está trilhando o caminho certo. E ele tem que espalhar essa escolinha do Volta Redonda em todo o interior do estado do Rio de Janeiro e buscar recursos para isso. Eu concordo com você, espalhar essas escolinhas, trazer o jovem, trazer o garoto para torcer por Volta Redonda. Só que a população de Volta Redonda, que a gente acompanha, eu estou acompanhando aí desde quando Volta Redonda foi criado, Fubá está aí também, e é o seguinte, o torcedor não aceita misturar esporte com política. Pois é, mas ele não aceita. Não pode cobrar. O torcedor não aceita. Ele não quer. O detalhe é o seguinte, Estevam, mesmo que a política venha ajudar o clube, mas sempre fica uma aresta, alguma coisa que desagrada. Sim, mas tem uma política, Paulo, mas tem a política. Política partidária. Mas tem a política. Mas tem a política administrativa. E através da política administrativa. A política administrativa é diferente da partidária. Mas você não tem como. Você, por exemplo, o Volta Redonda nunca teve, Edinho, se eu posso estar enganado. Por exemplo, o Rogério agora. Eu acho que ele tem esse objetivo de ser um deputado, ou se candidatar a um deputado. Mas o Volta Redonda já teve. Outros candidatos, outros políticos já passaram por ele também. O prefeito Antônio Francisco Neto. Falso Pocidente. Então, por que o Rogério não pode? Pois é, que hoje até o filho do Dr. Nelson Gonçalves Filho. Voltasse para o trampolim para ele ser
candidato? Não, em ou alguns ele, ou não. ele era eleito e se tornou? Não. Porque eu acho que não deve, eu particularmente acho que não deve misturar mesmo. Não é só com relação ao político, à presidência de um clube, não. O Volta Redonda. Você vê aí nos clubes do Rio de Janeiro, os cara usam a política, né? Mas às vezes cai do trabalho. O Eurico Miranda, por exemplo, não foi reeleito. Aquela Patrícia Maninho não foi reeleita. Não foi vereadora há quanto tempo? Mas quando entrou a primeira vez, aí na segunda ficou outra coisa. No caso aqui, o Volta Redonda foi criado politicamente. Eu acompanhei a criação do Volta Redonda, que na época era diretor do Guarani, desapropriaram lá o estádio no peito, entraram. Foi uma ordem que foi feita pelo Dr. Nelson Gonçalves na época, com Heleno Nunes, que queriam criar o Volta Redonda com Otávio Pinto Guimarães. Que fizeram aí ia ser Volta Redonda do Flamengo, do Dr. Guanaí, aí aquela briga toda, o Guanaí queria que botasse como Volta Redonda Futebol de Regata, aquele negócio todo, e acabou sendo Volta Redonda Futebol Clube, que o nome correto foi esse. Foi criado através de política. Ele, no primeiro ano dele, foi só para aparecer, foi uma sala de visita, todo mundo. Depois, no segundo ano, quando eu entrei no Volta Redonda, em 77, só tinha dívida e desgraça dentro do Volta Redonda. Doutor Walter Big, E cadê o dinheiro? A gente foi jogador na época, que nós acompanhávamos lá. Quantas vezes ficava, quantos meses? Nem comida não tinha. A comida vinda do... Mas com todo respeito, a comida vinda do refeitório da Cecena, do São Mas Gonçalo. quantos? Comia carne de porco, comia carne de porco 11 horas, descia meio-dia para jogar as 4 Eu saía daqui no meu carro para ir na federação. Do seu bolso. Do meu bolso, despesar. Eu chegava com as notinhas de despesa, entregava para o Ricardo Ney, que era o diretor. Ricardo. Ele chegava e falou, infelizmente não tem, você não leva mal não. Rasgava, leva embora. Ô, Estevam. Veja bem, democraticamente, o Edinho disse que aqui a gente pode falar. discordar. E assim que fica bom. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos ex-jogadores de futebol, que sempre tiveram o carinho, o respeito do torcedor, apreciador dele, admirador, que entraram para a política e estão nela. Por exemplo, Delei, Romário, Bebeto e muitos outros. Hein? Piazza, né? Estou dizendo aqui. Então, qual é o problema? Qual é o problema de se ter, como já teve o Neto, ex-presidente do Volta Redonda, se ter o Rogério Loureiro. Não, mas se ter o Rogério Loureiro. Veja bem, se reclama, todo mundo reclama, gente. Mas ninguém está contra, não. Não, eu sei que vocês não estão Ô, Estevam. Vocês podem não estar contra. Eu estou dizendo. Eu só o acho que Rogério não está pode certíssimo. Está certíssimo em trilhar esse caminho e buscar recursos mesmo com os poderes públicos, aí vai ter mais acesso para poder ajudar, porque vira e mexe, o Volta Redonda sempre foi um clube político. Isso nunca acontece. Sempre foi um clube político. E o ano passado ele virou, o Volta Redonda virou uma questão de ordem pública na Câmara de Vereadores em função de um repasse de verba da Prefeitura. Então o Volta Redonda ele sempre foi mercê do político, amigo. E ele não pode ter um dirigente que investe. Eu duvido que se o Rogério Loureiro não tem um alto investimento dele, da empresa dele, não Volta Redonda. Aí amanhã ou depois, ele vai Ô, Estevam, dá um tempinho. Não vai fazer. Dá um tempinho para mim para te falar. Fábio, eu volto a dizer o seguinte aqui. Eu acho que o Rogério não dá certo. É um baita de um cara, gosta do Volta Redonda. Ele gosta, ele está investindo, ele está trabalhando em Volta Redonda com a diretoria. Ninguém quer tirar o mérito e o trabalho do Rogério Loureiro. Ninguém está falando isso, não. Estou dizendo o seguinte, que a política, os torcedores do Volta... Vamos falar aqui em termos paroquial. O Volta Redonda, os torcedores aqui não aceitam esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, o Volta Redonda tem o patrocínio da CSN na camisa. Quanto que a CSN paga o Volta Redonda, você sabe? Quem sabe? Mas quem tem que Quanto saber? foram vendidos os jogadores? Mas o torcedor... Quem tem que saber? Aqui, deixa o Flávio Fubá falar aqui, porque eu preciso mudar esse assunto. Quem tem que saber disso aí é o conselho dele. Não, o torcedor... Fala, Flávio. O torcedor tem que saber de resultado. Não. Time bom. Tá bom, eu vou saber de resultado. De 2005 para cá, o que aconteceu? Fala, Flávio, que eu preciso falar do Foi Campeonato vice-campeão da Taça Guanabara. E daí? O que foi? 8 anos. Fala, Flávio. Flávio. Deixa o Fubá falar aqui. Vai falar aqui o nosso comendador. O nosso campeão. Embaixador. O nosso Fala aí, Flávio. Você falou aí, agora você vai me ouvir. Claro.
no dia 3 de agosto de 2006, o Volta Redonda, os políticos aí de Volta Redonda empurraram no voltaço o Cláudio Adão de treinador. Foi. Concorda? Eu, nesta tarde que aconteceu isso, estava na sede do Volta Redonda, que eu estava fazendo aquele Auguste Festa. O presidente do Volta Redonda e o diretor de patrimônio, o diretor administrativo dele, estavam junto comigo. E falaram, ele, presidente, estou dizendo para ele, se ele estiver ouvindo alguém da turma dele, pode dizer para ele, disse que era um bando, o presidente do Voltaço, que era um bando de safado, um bando de filho de papapá, de tarará e tatatá, e que estava fazendo com que ele engolisse a contratação do Cláudio Adão. E que nós tínhamos que acabar com aquela política, com um político dentro do clube. O Volta Redonda estava no auge. Eu fui o primeiro a estar do lado dele. Tá? Se você foi naquela festa, aquela vez lá, que ele disse que não ia continuar, eu pedi para a esposa dele para deixar ele continuar como presidente. Eu não concordo com você, porque ele deveria continuar como presidente do Volta Redonda. Escuta só, Estevam, todas as portas estariam abertas para ele. Aí dividiu o queijo, você sabe, você ganha um queijo, aí você pica. Foi o que aconteceu com o Volta Redonda. O Volta Redonda, nós conseguimos levar 195 ônibus e mais de 500 carros lá no Maracanã. Foi. Hoje, de portão aberto, Não vai, ninguém vai. tinha 300. Durante o campeonato devia ter 100 e poucos, porque eu não estava morando em Volta Redonda, mas hoje tem uma internet que a gente sabe. Mas por quê? Por quê? Dividiu o queijo. Com o seu A, com o seu B, com o seu C. Para mim não me interessa. O Volta Redonda é um clube que ele tem que ser apartidário há muitos Não, mas anos. ele tirou, eu falei isso no tribunal. Só um pouquinho, eu falei no Entendeu? tribunal esportivo do Jardim, há um tempo atrás, ano passado, assim, acabou o Volta Redonda virando o quê? Palanque. Todo mundo sabe disso. Rogério, textualmente. Tem uma tal de... que tem casa dividida, não prospera, entendeu? Não tem. Acho que o poder público, tem que ajudar o Volta Redonda. Acho que ele tem que ser facilitador. Eu defendo o Carlos Samuel. Tem que ser facilitador. Ele não é botar dinheiro porque as necessidades básicas dele não estão sendo supridas. Por que ele vai ter que financiar as coisas dessas? Então, vamos priorizar. Outra coisa, político, para mim, ele usa sempre a entidade para dar um salto. Ele usa sempre essa posição. Isso é verdade. Em todos os clubes você vê que aconteceu isso. Do Rogério, não, estou falando de todos os clubes, eu estou falando. analisando. Todos os clubes. Deixa eu só me defender 30 segundos. Isso, porque eu preciso mudar o assunto. 30 segundos. Eu continuo achando, que o Rogério está no caminho certo. Eu acho que ele está no caminho certo. Tá certo. Eu acho que ele tem que espalhar esse núcleo do Volta Redonda em todo o interior do Isso, estado. Concordo plenamente. Tomara que ele seja um Concordo belíssimo com de você. um deputado e que Concordo. traga recurso para o Volta Redonda. Aí já estragou o a Volta, discussão. não, o Volta Redonda vai avançar. Sabe o que eu Você faço? está fazendo Não, campanha. não estou fazendo campanha, não é democrático. Não vai. Mas veja bem. Falar, pode falar. Não, mas veja bem, eu até voto Até deputado porque de- pode falar agora que veja não era bem, época. olha só. Eu vou responder de 30 segundos, o Edir me acompanha há um bom tempo. Vou falar a nível de comunidade. 10 anos ajudando o esporte amador na Água Limpa. Verdade. Ajudamos a fundar o bloco carnavalesco. Acompanhe. Evangelizamos o nosso bairro. Acompanhe. Levamos lá o maior cantor evangélico do Brasil. Tá bom. E tudo isso foi feito com um grupo de cidadãos e sempre buscando o apoio político dos pré-candidatos na nossa comunidade. Nunca tivemos o apoio. Aí eu tentei colocar em prática, eu disse para a comunidade da Água Limpa: olha, eu vou me lançar candidato a vereador, porque aí eu vou ajudar o nosso bairro, que eu moro aqui há 51 anos, com mais facilidade, porque na dificuldade é difícil. Lógico, Talvez seja esse o problema também do Rogério. Então o que acontece? Mas infelizmente eu não pude ser, porque eu tive um problema. Eu tive um problema de a minha mulher. Eu tenho um filho fora do meu casamento, a minha mulher não aceitou, achou que tinha que divorciar. Depois ela deu baixa no processo de divórcio e o juiz pediu um inteiro TO, o partido não encaminhou para a justiça eleitoral. Então, eu tive dificuldade de continuar ajudando o bairro. E os candidatos da Água Limpa que nunca se manifestaram em ajudar. Como eu tinha uma frase que eu aprendi com o Castor de Andrade no jogo Volta Redonda e Bangu. Cheguei lá no estádio Proletário e ouvi uma faixa assim: o pior inimigo da comunidade, o pior inimigo da instituição é aquele que se esquiva sempre, quando a instituição precisa. Talvez seja o caso também de muitos aí do Volta Redonda. Mas sempre aparece no momento mais inoportuno. Esses eram os políticos lá de volta, lá da Água Limpa.
Talvez sejam esses também os políticos também que ficam ladeando o Volta Redonda e na hora de ajudar não ajudam Ninguém nada. ajuda. Esse aqui é o Mas problema. tem o seguinte... Só para eu finalizar, eu não vejo maldade, eu vejo do lado positivo o Rogério se lançar mesmo. Eu acho que ele está no caminho certo. Tá certo. Rumo certo. E o Volta Redonda vai avançar com ele. Só um segundinho, então, já que você deu 30 para ele, me dá um segundo. Eu só quero dizer para você o seguinte, nós que eu digo, a sociedade, nós não somos contra ele, jamais. Tá? Só que o caminho está errado. O Volta Redonda tem um conselho hoje, deliberativo, que 90% foi ele que colocou, são pessoas dele. Não se respeitou ninguém. Está aqui um Paulo Vieira, que é fundador do clube. Anteriormente também foi feito com o Neto, né? Escuta só, fazer isso. Mas eu dizer, mas então não é que está. Tem Nós temos que consertar, do Volta Redonda porque senão sempre vai ser esse que está aí. Nunca foi. Entendeu? Tá, ó, se não melhorar essa situação que está aí, o Volta Redonda tem diretores que nunca nem sabem onde é a sede do Volta Redonda. Está lá. Porque era da política, não sei o que, se meteu no meio. Enquanto tem um monte de gente, quer que eu cito? Adalto Mendes de Oliveira era um cara que jamais poderia ter ficado fora da diretoria do Volta Redonda. Isso aí, se eu for falar o nome, a gente vai virar a noite aqui. 22 horas e 49 minutos. Então as coisas estão erradas. E vão continuar erradas, porque não tem como consertar, porque a coisa foi tudo feito pro lado deles. Tudo concorda, ninguém discorda. Ninguém concorda, porque é tudo empregado da empresa. Esse programa aqui, nós estamos fazendo o programa do Iara Araújo aqui na TV Ideal, que aí fica bom. Tribunal Político, 22 horas e 49 minutos, nós estamos apresentando o nosso Tribuna do Esporte. Em nome do Cicobi, um banco diferente para você, do Unifor, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, Matos Pizzaria e Restaurante, que está oferecendo 2 rodízios de massas para você. 2 rodízios de massas para você. Só ligar, 3337-8199. 3637-8199. Da Ponte Alta Veículos, concessionário Fiat da região. Assentos Ambientes, um ambiente para a tua empresa da maneira com que você gosta. Aspen Concessionária Chevrolet, Giba Imóveis, a imobiliária da família, da Gelaço há 40 anos no mercado e também da Intacto, a maior e melhor empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro. Alexandre Balbi e Alexandre Baia, sempre ligados conosco. Deixa eu mandar um abraço também para a Catinha, irmã do Coronel Viana, né, que sempre nos acompanha. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial em seguida, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos vexames, né? Flamengo empatou com o último colocado, Botafogo perdeu no Maracanã, Fluminense empatou no Maracanã com o Curitiba e o Vasco perdeu lá em Minas Gerais para o Atlético Mineiro. Já já nós estaremos de volta aqui com o nosso Tribuna do Esporte. Giba Imóveis oferece oportunidade única para morar ou investir. Casas residenciais construídas no Vale do Ipê, o melhor loteamento da Califórnia. Excelente localização, com quintal, estacionamento para 2 carros e ótimo acabamento. Você entra com um pequeno valor de recursos próprios ou FGTS e financia o restante pelo sistema financeiro da habitação. Não perca esta oportunidade. Agende uma visita e comprove. Giba Imóveis, a imobiliária da família. 3347-0321. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Contatos pelo e-mail contato@tvideal.tv.br. A Tintaço é a melhor loja de tintas da região. Além de tintas automotivas e imobiliária em geral, você encontra todo o material para pintar sua casa. Na Tintaço você escolhe a cor da tinta dos seus sonhos e nós fabricamos. Além do melhor preço e da qualidade que você exige, aqui seu atendimento é personalizado e a sua entrega é grátis. Tintaço, tudo que a sua casa precisa em um só lugar. 2 endereços, Amaral Peixoto e Retiro. Vamos ter uma conversa? Dinheiro é coisa séria. Você precisa pensar no seu futuro. Você já foi no Cicobi? Lá, o investimento rende um montão. Tem participação nos lucros. E se você se comportar, pode ganhar um carrão. Investimento premiado Cicobi. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 3 Corollas. Por que continuar com o seu banco, se você pode ganhar com o Cicobi?
Ouça nossa dica. De futuro a gente entende. Cicobi, na sua vida é de verdade. Tranquilidade e proteção para você e sua família aproveitarem momentos felizes. Intacta, nossa marca, sua segurança. No Poupe Supermercados, açougue, cereais, padaria, laticínios e hortifruti. Tudo baratinho, fresquinho e de qualidade. E com o cartão Poupe Supermercados na mão, tudo que você comprar tem 2 vezes para pagar. Poupe Supermercados, Santa Cruz, Retiro, Conforto e Santo Agostinho e no Perequê. Poupe Supermercados, onde você compra mais e gasta menos. Está construindo ou reformando? A Casa Rocha tem uma grande variedade de materiais: hidráulico, elétrica, ferragens, ferramentas, duchas, chuveiros e produtos eletrônicos em geral. Na Casa Rocha você tem o melhor preço da cidade, com condições facilitadas de pagamento e atendimento personalizado. Só quem tem tradição e credibilidade pode oferecer tudo isto para você. Vai construir ou reformar? Então venha para a Casa Rocha, Avenida Paulo de Fronten, número 854, no Aterrado, em Volta Redonda. Estamos de volta com o Tribuna do Esporte, aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede Cine Televisão. E lembrando para você está vendo aqui na minha frente a camisa comemorativa do 25º aniversário, Jubileu de Prata do Volta Redonda Futebol Clube, festa que nós pudemos participar, fazer, montar a festa juntamente com o deputado Nelson Gonçalves, naquela oportunidade, e que nós trouxemos Valdizinho, Eli Mendes, os jogadores russos, os jogadores que fizeram, Mauro Cruz, Acelino, jogadores, Jailson, fizemos 25 anos aqui e essa camisa foi alusiva, né? Criamos o deputado Nelson Gonçalves com o apoio do João, que era diretor da Integral, da Integral Dentista, João Rena, e acabamos dando uma camisa, uma medalha e uma flâmula para cada jogador comemorativo aos 25 anos. Que pena, né? Que o comércio, as autoridades de Volta Redonda não fazem isso mais. Volta Redonda já tem 30 e tal, e ninguém fez nada. Quer dizer, nós fizemos com 25, alguém precisa fazer alguma coisa, senão acaba morrendo. Não é verdade? Nós estamos aqui no nosso Tribuna do Esporte. Quero mandar um abraço para o Edinho Brasil, está mandando um abraço para todos. Falou para o Fubá ter cuidado com a bandeira que ele deu de presente, e que era do pai dele, o Ivani, que era dono do laboratório Túlio Rezende. Um abraço, Xará. Tamo juntos, hein? Escutou aí, né, Flávio Fubá? Cuida, hein? Um abraço para o Edinho. Tem um carinho muito grande por ele. Olha, 3337-8199. 3337-8199. Você liga, participa, concorre a 2 rodízios de massas do Matos, pizzaria e restaurante, e concorre também a um prêmio da Gelaço. E vai concorrer também um lanche da próxima semana que o Carlos André mandou. Hoje quem ganhou o lanche foi o Estevão, ganhou do Oswaldo, que o homem está apaixonado no Oswaldo. Olha só. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que, diga-se de passagem, os times do Rio de Janeiro, só Jesus na causa, né? Nem o Botafogo a gente pode acreditar mais, né, Fubá? Rapaz, o Botafoguinho lá do meu irmão, do Álvaro, sofrendo lá em Alcobaça, do Ney lá em Porto Alegre, Ney Cobucci. Tá caindo, hein? Aliás, cavalo paraguaio. Tá cansado. Daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, porque eu quero começar falando do Fluminense. Eu disse aqui no começo do início do campeonato, quando o Curitiba empatou com o Flamengo de 2-2, o Flamengo estava ganhando 2-0, e o time do Flamengo, para chegar ruim, tem que melhorar muito. Eu falei, esse time do Curitiba é um cavalo paraguaio, isso não chega a lugar nenhum. E o Curitiba já é hoje 12º colocado com 30 pontos. E todo mundo diz, tá vendo o Curitiba? Time cavalo paraguaio. E o Fluminense conseguiu empatar em casa em 1-1, num sufoco tremendo, né, Flávio? Pois é, rapaz, a situação está ficando difícil para o Fluminense também. Se a gente for analisar o Fluminense, uns jogos fáceis, o Fluminense está complicando e vai perdendo ponto, e a situação está difícil. Esse foi o gol, esse foi uma jogada, um lance do... Nós estamos mostrando aí para você os lances do jogo Curitiba e Fluminense. E o Fluminense empatou com sorte, né, o Giba? Edinho, o Fluminense não está um time estável, né? Está muito instável. Né? O Vanderlei está achando que com essa semana que ele não... meio de semana de Copa Brasil,
que ele vai ter um tempo para treinar, vai para ajustar. Mas eu acho que o Fluminense está fora, foi eliminado. Né? Então, da Copa Brasil. Então ele vai ter uma semana para treinar, diferentemente do Flamengo, Botafogo, eu acho que estão na Copa Brasil. Eu vou ser sincero com você. Eu acho que o Fluminense, o problema não está só em treinar. Eu acho que o Fluminense está com o time realmente tecnicamente fraco. E financeiro também. E depois da saída dessa venda desses jogadores, que foi uma revoada que houve depois, até com a saída do Abel... E que não contratou ninguém? Não contratou ninguém, saiu, quer dizer, o time sentiu. O Vasco sentiu o Dedé, sentiu o Diego Souza, sentiu aqueles jogadores que estavam ali levando o time à esse frente. gol que o Fluminense levou é gol de escolinha, cara. E nós estamos mostrando os lances. Esse gol aí é gol de escolinha. O cara vem no fundo, um negócio do beabá do futebol. Um negócio ridículo. Não pode ficar tomando um gol desse aí, concorda? Concorda, Estevão? É verdade. Aquilo ali é o lateral. Olha só, o lateral cruza. É o lateral que se preocupa mais em atacar. E daí o cara leva nas costas. Esquece, aí vira um lateral mochila. Leva nas costas. Entendeu? Mas isso normalmente acontece. E a zaga está mal colocada. Isso normalmente acontece quando o time de fato é limitado. Agora, você acha que tem uma proteção no meio de campo. Mas antigamente tinha Edinho e Diguinho. Pois é, uma proteção melhor. O Diguinho, mas o Edinho está muito mal. O Diguinho, por exemplo, eu sempre achei ele um excepcional roubador de bola. Mas não passa. Mas para passar... Mas o Edinho é a mesma coisa. Né? Mas não, é porque o Diguinho às vezes nem jogava mais o Edinho e o Jean. O Jean. E o Jean caiu muito, né? Depois que ele foi para a seleção brasileira. De lateral direito. Lateral direito. E o Curitiba, eu queria fazer só uma observação, que na época nós até discutimos, e você tem razão hoje que a gente vê, pelo que o Curitiba é cavalo paraguai. Eu achei alguns jogos do Curitiba, os laterais dele, muito bons. Né? O Alex, depois que deu aquela declaração, parece que jogaram uma praga no Alex. Quando ele falou da CBF, não jogou mais nada. Faz os golzinhos que ele é bom jogador. Mas o Curitiba caiu muito, né? Mas está fazendo um trabalho assim, ele está assim meio termo, né? Você vê que ele está mantendo ali, ele perde jogos às vezes fácil e chega e empata com o Fluminense, quer dizer que foi um jogo... Agora, eu penso que o problema do Fluminense é no plantel, desmontou muito o negócio do ninguém. Não tem como de manter depois o mesmo nível, não tem. A mesma condição técnica, o mesmo entrosamento que sai. E o técnico do Fluminense, o Vanderlei, ele tem feito substituições uma atrás da outra, tem botado a garotada lá, você às vezes nem sabe. Não acontece só com o Fluminense, não. Está acontecendo com vários times no Brasil, que não conseguem manter o plantel, não conseguem dar uma sequência. E não conseguem reforço. E o Botafogo tem dado sorte dessa. Não sei. Tem dado sorte porque saiu... Foi trocando, mas já começou a entrar em decadência também. Agora o Fluminense joga contra o Goiás no Serra Dourada, sábado, 18h30. Com um detalhe, né? O Goiás tem 33 pontos, e tem o Walter Gordo, Estevão, que todo mundo fala mal do cara. O Cadeirudo, né? O Cadeirudo. É outro Obina. Mas faz... Mas tá fazendo e ele já tem clube interessado nele. Pois é, já tem clube interessado nele no Brasil e ele tem contrato com o Porto até 2015. Ele? Ele. Então, no final do ano ele pode voltar para o Porto. Ou então mas ir ele para é outro gordo clube. ou é a compleição física dele que é daquele tamanho? tamanho? Não, eu acho que o biotipo dele, ele não é gordo, ele tem uma massa. Não, mas ele tem barriga, ele é barrigudo. Mas não é. É chamada cervejinha após jogo. Não, comeu muito bacalhau no corpo. Sério. O ano passado, eu morava em Porto Alegre, eu morava em Rio Grande, né? E assistia pela RBS, assistia os jogos do Inter, do Grêmio, né? Do Juventude, aqueles times lá. E o Walter, na época, foi dispensado do Inter por causa do peso dele lá. Entendeu? A torcida pegou no pé dele, pegou no jogou no Inter. Ele foi do Inter pro Goiás. Ele fez um contrato de risco. O cara falou, você já jogar 3, 4 partidas, 7, você vai embora. E ele é bom jogador. Ele joga muito. Ele é bom jogador. Começou a fazer gol. Eu vou falar pra você. Pelo que eu tenho visto o corpo dele, ele come a bola, não devolve, mas come. Ele é um grande jogador. No Vasco ele tem vaga, no time do Flamengo ele tem vaga. Outro detalhe, eu acho ele muito técnico. Escuta, um outro detalhe que eu vi no jornal ontem, ele está arriscado de ser contratado pelo Palmeiras para disputar o Campeonato Paulista do ano que vem, de 2014, tá? E estava no jornal de ontem, trouxe isso. Não, não, mas o nível do futebol brasileiro hoje, que você hoje não craque, você Botafogo tem do Vasco aí tem o Juninho que joga meio tempo, mais ou menos. O Flamengo você fica assim procurando. Aí você vai ver o Fluminense, o goleiro que é de seleção
Eu acho que ele tem vaga. Eu acho que ele tem vaga. É um jogo difícil pro Fluminense, não é não? Eu acho Contra o Goiás lá? Eu acho Jogo difícil. E até porque é jogo de 6 pontos, ó. Muito difícil. O Goiás tem 33 pontos e o Fluminense tem 30. É um jogo de 6 pontos. Eu acho um jogo difícil, mas o Fluminense ele tem um divisor de águas aí. O Fluminense ele tem um treinador que é um dos melhores do Brasil. E ele estuda o adversário, ele se preocupa mais em estudar o adversário do que o time dele. Mas ele não tem time. Sabe? Pois é, nós sabemos. Por isso que ele é um bom treinador. Ele é um dos melhores. Por isso que ele é diferente. Entendeu? Se o Vanderlei, por exemplo, não se meter naquela de ser um treinador empresário, aí, meu irmão, ele é técnico, ele queria... Mas o Vanderlei tá com a bola dele bem batida no Fluminense, nem dando entrevista. Não tem tido... O que a gente tem que ver, a história do Vanderlei recente não é nada. Oi, Dinho. Ele não produziu nada. Eu acho ele um bom treinador de campo. Mas não tem ganho nada. Ele quer ser presidente, cara. Ele quer ser o diretor do clube, ele quer ser do futebol. Ele quer ser o empresário. Aí não tem jeito, é difícil. Eu particularmente comentei uma vez aqui, eu acho que o Antônio Melo, como preparador físico, ele deve estar um pouco ultrapassado. E como o Vanderlei não desgruda dele, eu acho que isso é um peso muito grande para o Vanderlei. O problema principal do Fluminense hoje é que 3, 4 jogadores recebem em dia, companheiro. Não, tem um pouquinho mais. Né? Os da Unimed recebe. Os outros têm que ralar, têm que lavar roupa, igual os empregados. Os empregados que ganham até R$ 1.500, ele pagou a semana passada, o mês de maio. Você já pensou, o seu Paulinho, que não tem salário, você que tem, eu que tinha, não é? Atrasar não é brincadeira. Mas R$ 1.500, entendeu? O Carlos Estevam, pro Paulo Vieira, eles gastam no final de semana. Entendeu? Então o caso do Fluminense principal é esse. Essa diferença, discrepância que existe. Já falamos isso aqui, é verdade. Olha só, são 23 horas e 4 minutos, nós estamos apresentando o nosso Tribuna do Esporte. Você pode ligar aqui, 3337-8199, 3337-8199, você concorre a 2 rodízios de massas do Matos, pizzaria e restaurante. E concorre também a um belíssimo presente da Gelaço para você. 3337-8199. 3337-8199. Liga agora, participe conosco, deixa o nome, o telefone já está tocando, mas pode insistir. Bom, vamos falar então do outro jogo, né? Vamos falar do Vasco da Gama, do Paulo Vieira, Vasco da Gama do Iara Araújo, Vasco da Gama do Bruno Azevedo. Bruno Azevedo não, Bruno Azevedo é profissional. Bruno Azevedo não é Vasco, não. Cobre o Vasco, tá cobrindo o Vasco, Estevão. Olha, Estevão, não brinca não, eu sou profissional. Eu torço, mas não distorço. Eu torço, não, ele não distorce. Mas eu tava lá na Zona Sul, cobrindo o Fluminense e me mandaram pra Zona Norte. Olha só, o Vasco acabou perdendo pro Atlético Mineiro por 2-1. Qual o Vasco que a gente pode apostar, Fubá? No Vasco do primeiro tempo ou no Vasco do segundo tempo? Olha os gols. Olha o tempo, olha só quantos minutos. 15 minutos, estava 2-0, eu falei, vai levar esse gol aí foi o gol de escolinha. E o gol do... Esse gol do Fernandinho, esse passe do... Olha, por isso que o Moreno teve aqui na semana passada e falava, Edinho, você corta caminho? Eu duvido que se eu estivesse jogando, o Ronaldinho dava esse passe de calcanhar aí. E o gol do Vasco foi um frango do goleiro também. Olha só, olha o toque, olha só. Olha o lance. Gol de escolinha, Dinho? Isso é gol de escolinha, isso é gol de pelada, de final de semana. Vamos falar a verdade. O Vasco não tem defesa. Quando eu comecei a assistir esse jogo, quando o Vasco tomou esse gol, rapaz, eu mudei de canal na mesma hora. Eu vi. Agora, foi justo o resultado na sua opinião? Mudei de canal. Olha, eu vou virar quando o time está ganhando. Não aguento. Diante da situação que o Vasco vem e que o Atlético precisa de crescer, eu até achei que o Atlético ia ganhar demais. Você achou? Também achei. O Vasco ganhou demais. Eu falei que ia ser 5-0. O Vasco também é outro time, né, que está capengando. Tomou aqueles 2 gols assim, rápido. Justo. Mas no segundo tempo foi outro jogo. Olha esse gol. Dá uma olhada nesse gol. Você sabe que é gol de pelada. Você sabe que no segundo tempo o Vasco botou o Atlético na roda? Eu sei, por isso que eu estou dizendo, qual o Vasco que você acredita? O Atlético parou, perdeu o potencial ofensivo dele, o Vasco dominou. Mas qual o Vasco? Ele é o seguinte, mas aí eu pergunto para vocês... Ele vai, mastiga, mas não engorda. Mas como aí eu pergunto para vocês, olha o segundo gol, ó. É brincadeira. Qual o Vasco que eu posso acreditar? O Vasco do primeiro tempo ou o Vasco do segundo? Qual que é o verdadeiro Vasco? Eu acho que é do segundo, mais ou menos. Do segundo tempo. Agora, esse gol que o Vitor levou, nós que acompanhamos... Entendeu? Pela tabela, o Vasco jogou o segundo tempo muito bem mesmo. Não jogou. Embora ele tenha feito o gol, que foi
O cara jogou. Não, e sem contar que o Atlético Mineiro perdeu de gols, né? E o Vitor foi muito infeliz nesse gol, tá entendendo? Fazer a campanha que ele fez e levar esse gol, como se diz, nós que acompanhamos futebol anos e anos, e você que jogou, você sabe disso. Tem dia que o goleiro dá um azar, Aquele ali foi um acidente de trabalho. Foi um acidente de trabalho. Agora, mas Edinho, você fez a pergunta, qual o Vasco? Do primeiro ou do segundo tempo? Pelo que eu tenho acompanhado, os jogos do Vasco... Tem transmitido, né? O Vasco do brasileiro hoje é do primeiro tempo. É o do primeiro tempo? A tabela diz isso. Não, a tabela diz, você tem razão. O segundo tempo... O Vasco tem 24 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento. Até se acomodou, porque esse resultado... É o segundo da zona de rebaixamento. Ele é matematicamente verdadeiro. O time se acomoda, o jogador relaxa. No meio da semana passada, o que aconteceu com o Flamengo Atlético Paranaense? O Flamengo meteu em 8 minutos, meteu 2 gols. E achou que o Taboa perdeu em 4, cara. Hoje, agora o time também do Atlético é um time aguerrido. Time certinho. O Vasco quando montou... O time tem um condicionamento físico do Atlético e ganhou foi no condicionamento físico. O Vasco quando montou o time dele do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Roberto Dinamite, ele imaginou o Vasco acima da média, dentro das possibilidades dele. O Botafogo falou, já tem um time base, eu preciso trazer um craque, trouxe o Sidoff. O Vasco trouxe o Juninho Pernambucano. Agora o Curitiba trouxe o Alex, já veterano. Então, como é que eu analiso isso hoje, o Vasco, principalmente? O Vasco hoje ele está brigando para não cair. É isso que eu ia te perguntar. Isso é a pergunta que eu ia te perguntar. Pelo time que tem, corre o risco de rebaixamento? Ele corre o risco. Corre o risco é real. Principalmente se continuar usando o Juninho em todos os jogos. Mal usado. Eu acho que o Vasco ele tem que usar. Olha o gol do Vitor tomou. Olha o gol que o Vitor tomou. Esse gol aí foi covardia. Ele foi o verdadeiro frango. Argentino. É o frango do gado. É o frango do gado. Aí, Edinho, veja bem, o Vasco ele está usando o Juninho mal. Está usando o Juninho mal. Hoje, nessa eminência do Vasco, nessa campanha do Vasco, que já no retorno do brasileiro, não está boa, eu acho que ele deveria usar o Juninho. Nos jogos de menor investimento. Ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que deveria usar o Juninho nos jogos de menor investimento, adversários mais fracos, que são concorrentes do Vasco para permanecer ou não na primeira divisão. Porque você colocar o Juninho contra um Atlético Mineiro, qualquer lugar, pode ser até em São Januário, e vai jogar com o Bahia na quarta-feira, ou vai jogar com a Ponte Preta na quarta-feira, você tem que priorizar, você tem que poupar o Juninho e botar ele para jogar contra a Ponte Preta. Não, o próximo adversário dele não. Então, porque aí você está matando. Não, o próximo adversário dele é o Bahia. Não, estou dando só uma suposição. Não, mas é o Bahia na Fonte Nova domingo. Então, por exemplo, é um jogo importante para o Vasco. Então, esse é concorrente direto. Eu tô contigo. Aí o Vasco vai jogar com o Flamengo, ele tem que poupar o Juninho. Aí o cara, você tá maluco? Eu falei, não é isso, questão senão de sobrevivência. Não tem nunca, nem no grande, nem no pequeno. Mesma coisa é o Botafogo com o Sidoff. Você pegar o Botafogo, pegar o Sidoff, para botar o Sidoff para jogar contra o Bahia, conforme colocou, e depois tirar o jogador, é melhor poupar ele contra o Bahia e colocar ele contra o Cruzeiro. Você acha que é concorrente direto ao título. Você acha que o Vasco é um jogador que resolve o problema. O Vasco corre o risco de ser rebaixado, sim, mas eu queria concluir o que você está falando. O Vasco deu um azar muito grande. O Vasco contratou um jogador que era do Inter, o argentino. O Guianzu. Guianzu, que quando esse jogador veio para o Vasco, eu queria, inclusive eu falei que eu queria esse jogador no Flamengo. Eu falei isso aqui. Entendeu? Eu queria esse jogador no Flamengo, porque eu cheguei a ver ele jogar lá em Porto Alegre. Entendeu? Ele joga muito. Jogador. Raçudo, entendeu? Isso. O Vasco deu azar ali. Aí machucou ele, machucou o Sandro. Justo. O Sandro. Era verdade. Entendeu? Então o time veio mal. Já não tinha um grande time, daí machucou os principais. Trouxe o Cris numa situação difícil, que foi mandado embora do Grêmio, queimou, entendeu? Até agora não se firmou ainda. Então foi isso que aconteceu. Que é garoto que é bom jogador. Tem três zagueiros. Eu nunca vi um zagueiro chutar para frente e a bola ir para trás. Só no Vasco. Agora, deixa eu andar rápido no Vasco aqui, que eu preciso mudar de ideia. Dorival corre risco com esse time que tem? Ou não? Ou ele não tem culpa?
Não tem culpa, não. Porque não tem jogador, Dinho. Tem jogador. O Vasco tem um time mesclado de jogadores que, na minha opinião, não tem condição de ganhar um título. Isso é impossível. Agora, vai brigar para não cair para a segunda divisão. Você acha que o Dorival corre risco, Estevão, e não tem culpa? Não, acho que ele não vai correr o risco, porque, veja bem, faltam 15 rodadas para terminar o Brasileiro. O Vasco, hoje o Dorival não é um treinador que conheça o Vasco. Ele não conhece o Vasco. Mas ele já conhece alguns jogadores do Vasco. Por isso que melhorou um pouquinho no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. E ele é um bom treinador. Certo. Agora, tem adversário ainda pior do que o Vasco ainda nesse campeonato brasileiro. Você acha, Giba, que ele corre risco? A Portuguesa recuperou. Só fazer uma consideração aqui. Primeiro, o Dorival foi quem botou o Vasco, tirou da segunda divisão e foi campeão. Então, eu falei que, eu até brincando, tem um prestígio no colocar o Dorival de novo para ele já ir treinando para o ano que vem. Mas eu estou falando de gozação. Falando de gozação, Paulo. Eu acho que o Dorival é um bom treinador. Acho que ele está errando na manutenção do Cris. Acho que a zaga, eu acho bom o Rafael Vaz, acho bom passador, sai jogando bem, bom jogador, mas o companheiro dele devia ser o João Mar. E o Vasco deu As melhores atuações do Vasco foi com o João Mar. Foi com o João Mar na zaga. Eu acho que isso ele está errando, mas não acho que ele vai cair. A insegurança disso, é o seguinte, o Flamengo está com problema, só um pouquinho, Paulo, com relação a cair do Dorival. Tá bom, Dorival caiu. Quem? O Flamengo está com dilema danado. A insegurança do Vasco, para mim, são os goleiros. Não tem goleiro para dar credibilidade ao time. A zaga começa no goleiro. Você acha que o Dorival corre risco, Flávio? Corre. Porque futebol é assim, é melhor o treinador, justamente lá, um só. Eles têm 39, 40 jogadores, tem que cair o treinador. É tendência no Brasil. Roberto, vou demitir o Dorival porque já perdeu. Quem que eu vou botar? Qual esse é o problema. Eu quero te dizer o seguinte, Edinho. Se o Vasco tivesse um time um pouquinho estruturado, ele tem uns 4 ou 5 jogadores ali, novos, que iam dar fazer o trabalho. Eles estão sendo queimados por causa da situação do Vasco. O que pode esperar desse Vasco e Goiás? O Vasco não vai priorizar o campeonato, a Copa do Brasil. Isso quer dizer que o Vasco está fora do contra o Goiás, já começa a... Hoje eu vi isso, que o Vasco não vai dar prioridade. Você acha que começa a sair fora da Copa do Brasil? Edinho, ganhar lá é difícil, né? O que você acha, Paulo? É difícil o Vasco, da situação que se encontra no momento, o Vasco preocupado com o brasileiro. A Copa do Brasil é incógnita. Você viu? Não, eu acho que o Vasco vai brigar pelos dois. Para não cair no Campeonato Brasileiro. E vai tentar. Mas ele disse que não quer priorizar. Não, isso é conversa para boi dormir. Ninguém joga para perder. Você acha, Gil? Ninguém joga para perder. O que você acha? O que você espera? A primeira coisa que eu acho é o seguinte. Eu concordo plenamente com aquela tese do Estevão, que tem que poupar o Juninho e o Cida em algumas situações, jogar contra os concorrentes diretos, que são jogos de 6 pontos. Nesse caso da Copa do Brasil, eu acho o seguinte, com exceção do Juninho, o Vasco tem que entrar com o que ele tem de melhor, que não é tão bom assim. Por quê, Edinho? Ele não tem um time formado. Então como é que você vai se dar o luxo de falar, não vou jogar? É um jogo, é um treino. Tá cansado, tá nada? Você acha que porque ele não vai jogar quarta, ou vai botar um reserva na quarta, vai chegar domingo e ele vai jogar muito melhor? Não vai nada. Mas o Vasco, inclusive, nem reserva tem. O Vasco tem um jogador. O maior problema do setor defensivo do Vasco está no setor de meio de campo. O Vasco tem um jogador, o Baiano, jogador novo, 22 anos, jogou um jogo. Jogou sim. Jogou lá, eu transmiti pela Rádio Sul Fluminense o jogo. É um jogador que cobre todos os dois lados do campo. Não, vi não. É o Baiano mesmo. Ele cobre os dois lados do campo. Não conheço, e dava ao Juninho, entendeu? Uma certa liberdade. Então, e esse jogador, hoje, ele é de fundamental importância para o Vasco da Gama. Aí erra o Dorival em manter lá uma Buda, manter o Pedro Quem. Pois é, e tem aquele outro jogador que joga com a Buda no meio, que é o Wendel, que também não marca ninguém. O tal do Pedro Quem não joga nada. O Pedro Quem como Quem, olha só, falar em Pedro Quem, 23 e 17, deixa eu mandar um abraço para quem? Roberto Carlos, trabalha com o Giba, tá mandando um abraço para mim e para o Giba. O Carlos Costa pediu para você, Giba, para mim e para o Giba, esqueceu o Botafogo. Hoje só fala do Flamengo que tá ruim. O meu pastor, não estou te entendendo. O Carlos Costa é nosso pastor, né, Giba? Botafogo tá pagando. Deixa ele, já começou esse meco seu. Esse cavalinho paraguai preto e branco, cavalo listado, viu? Eu acho que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. O José Salermo tá mandando um abraço para todos, especialmente para você.
Carlos Estevam, Tatu. Fez questão de falar. José Salerno. Tatu, eu também gosto. O José Salerno está aqui te mandando um abraço. Ele, o filho já esteve aqui, o José Salerno, pai, Salerno, filho. Você conhece, né, Vê? Conheço. Pode ver. Seu amigo lá da Ponte das velhos tempos que você morava na 249. Isso, né? Muita gente. O Salerno, gente da melhor tá. O Salerno já esteve aqui comigo no programa, eles estão sempre acompanhando. Acompanha, né? Na rádio, É verdade. E aliás, se você quiser participar, 3337-8199. 3337-8199, você liga, participa, né? Eu não sei como é que está a nossa participação de fora, pela internet. Nós temos os amigos que participam conosco pela internet, que estão sempre assistindo, sempre ligando. Né? O Fubá falou que estava lá em Rio Grande. E via assistir? Via RBR. Ele deve ter assistido muito Ricardo Freitas, comentarista lá. Nós estamos apresentando a nossa tribuna do esporte em nome do Cicobi, um banco diferente para você. 33470597, liga lá para o Cicobi, 33470597, peça uma visita na sua empresa ou na sua residência, que o Cicobi é o melhor banco para você no momento. O Unifor, o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, 7º melhor centro universitário do Brasil. Isso mesmo que eu vou te dizer, ó, 7º melhor centro universitário do Brasil. Você sabia disso? E o Unifor tem o seguinte, esse ano não tem prova para o curso de medicina, não, é nota do Enem. Liga lá, ó, 3340-8400, Matos Pizzaria e Restaurante oferece para você 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante. Tem comida a quilo, rodízio de massa, rodízio de caldo, pizza entrega na hora, 3348-3420. Um abraço pro Ronaldo, Botafoguense. Cavalinho Paraguai, seu time, hein? Seu, do Milton Caetano, do Marquinho, a Laura não, porque a Laura é Flamengo, ela é inteligente. Carlos Costa, esse timeco do Botafogo, isso é um timinho, rapaz, time Cavalo Paraguai, do Zé Carlos da Volta Grande. Mas é o melhor do Rio, né? Infelizmente, né? Você vê o melhor do Rio que esse time Bem fazer eu torcer só para voltar pro Bangu. Ponte Alta Veículos, o seu concessionário Fiat da região. Há 12 anos no mercado, a Fiat é a líder de mercado. 3340-6300. Assento Ambientes, 3347-5528. Faz para você um projeto que você quiser para o seu escritório. Assentos Ambientes, lá no edifício Plaza, ali na Paulo de Fronteira. Liga lá, ó, 3347-5528. Aspen Chevrolet, AB Aspen Chevrolet, com nova loja para você no aterrado, ali em frente ao Giba Imóveis. Ali no aterrado pelo supermercado, na esquina, loja nova, ampla, show de bola. Um abraço para a rapaziada da Aspen Chevrolet, Giba Imóveis, a imobiliária da família. Compra, vende, troca e financia para você em longo prazo. O Carlos Estevam acabou de comprar uma casa pro filho lá, pro Moza, que vai casar. Aproveita esse embalo também. O Moza vai casar, amigo. Perigoso, pegador. E agora vai casar lá. Comprou do Giba Imóveis, uma casinha lá no bairro de Fátima, no Vale do IP. 3347-0321. Na hora de comprar ou financiar, é com Giba Imóveis. Gelaço, 40 anos no mercado, com gelo com água filtrada com qualidade para você. E Intacta, 3346-4969, a maior e melhor empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos falar do Flamengo. Será que devemos falar do Flamengo? Tem que falar sim, claro. O Flamengo que empatou com o Náutico 0x0. Tem que falar, tem que falar. O jogo deu calo nos olhos. Estava na beirada também ali para chegar o Flamengo tem 16º. Fazendo uma força para o Vasco. 16º com 27, 3 pontos de diferença. Rapaz, o que mais... A roda do Vasco ali era para estar junto hoje. Eu não assisti o jogo do Flamengo, porque eu estava no Maracanã. O jogo do Botafogo e Bahia. Mas assisti o lance pitoresco do jogo do Elias. O Elias chutou, a bola subiu. Inacreditável futebol. Mas a água do céu agora não desceu. O time do Flamengo é muito ruim, né? Não? Mas ele tem crédito. É regular. O Flamengo tem crédito. É regular. E o Flamengo, um clube igual o Flamengo, de expressão popular, o maior do Brasil, não pode ter um time igual tem. Um time, um elenco igual a esse. Se bem que a diretoria, quando assumiu, já havia dito, não dava para montar um grande time, mas também não pode trazer qualquer um. Pode trazer qualquer um para jogar no Flamengo. Qualquer um faz qualquer coisa. Então, aí o que acontece? Levaram qualquer um para fazer qualquer coisa no Flamengo. Aí não deu. Carlos Eduardo, jogador sonolento, frio. Então, aquele mundaréu de gente. Mundaréu de gente nas arquibancadas, tentando empurrar o Flamengo. E você vê o Flamengo. Mudou o treinador. Marcha engatada e quase parando. Mudou o treinador, mas não mudou a mosca. Não mudou, continua a mesma coisa. Não é culpa, porque aliás, só mudou a mosca. Isso aí. A política do futebol brasileiro não é a mesma política do futebol europeu. Porque lá o treinador lá fica 10 anos numa equipe. Aqui, o único que nós temos um exemplo aqui é o Tite no Corinthians.
Mas mesmo assim está no bico Você do vê, Lula. então já estão comentando, estão falando já que o cara está para sair. Então hoje nós temos uma cultura esportiva que quem paga o pato é o técnico. Quando na verdade... É mais fácil mandar um embora do que mandar Mas agora eu vou acusar o técnico. Por quê? Você acha que lá no exterior tem, mas no nível que tem no Brasil, de os dirigentes imporem jogadores, como tem no Brasil? Você acha que o caso Eduardo está sendo imposto? Além disso, você acha que não tem jogador que está sendo imposto no elenco do Vasco, do Flamengo, do Fluminense principalmente? É aquela famosa troca de camisa. Então, o que eu acho? Dá uma olhada nos gols do Flamengo. Se o técnico não tem condição, entendeu? O Mano tem culpa? Não, mas o Mano escalou, é igual o Dorival que eu falei, o Dorival, uma escalação dele, para mim, duas pelo menos, o Cris e o Pedro Quem não tem condição de jogar no Vasco. Qualquer um daqueles garotos lá que entraram, o Jomar, e entrar alguém no lugar do Pedro Quem, o Daxon, é reserva do Pedro Quem? Não tem jeito. Agora lá no Flamengo você pegar o Carlos Eduardo, pô, deu uma chance, deu duas. Não, não é só Carlos Eduardo. Não, se você começar a falar, você fala do Cáceres, que não joga nada. Se você falar, você vai falar do André Santos, que não joga nada. O André Santos é mais gordo que o Paulo Vieira. E olha que você tá gordo, hein, Paulo Vieira? Hoje vai engordar mais um pouquinho. Ele tá querendo jogar igual o Paulo. Gordo igual o Paulo. É jogar a bola. É muito ruim o time do Flamengo. E não pode empatar com o Náutico. Concorda? Concordo, Rodinho. O problema do Flamengo é que o Flamengo já vem esse ranço antigo de presidentes. E hoje no futebol existe uma coisa maldita do futebol que chama-se empresário. Não precisa ir longe, não. Aqui mesmo, na nossa casa aqui. Pô, você traz em cada cabeça de bagre para treinar aqui. Aí o diretor é fraquinho, não entende nada. E o jogador ganha contrata bem. o jogador. O jogador ganha bem, cada um leva sua beiradinha. É o que acontece no futebol hoje. Termina o campeonato, não foi a lugar nenhum. O Flamengo e gastou e não fez nada. O Flamengo trouxe o jogador do 15. Mas eu ia comentar naquela hora que você falou do Fluminense, que tem 4, 5 jogadores que recebem dia. Eles recebem porque eles têm que fazer o pagamento também, a participação de... Justamente. De claro. Então você vê. Tem um racha, né? O Flamengo trouxe 3 jogadores do 15 de Piracicaba, trouxe um no Mogi, não sei o quê, e 72 jogadores de empresário. Chega no final do mês, rachinha, bonitinho. Todos nós sabemos o que acontece lá. No Flamengo, por isso que o time no do Flamengo aqui no Volta Redonda. É por isso que o Flamengo é ruim. Aconteceu muito isso aqui, entendeu? Tem jogador que veio ganhando 10 mil reais aí, não disse por que veio. Uma vez o Volta Redonda contratou um zagueiro aqui, um back, porque eu me lembro disso como se fosse hoje. Antônio Carlos? A mulher dele era uma louraça, mas uma louraça mesmo. Antônio Carlos? Entendeu? Não, aquele Lauro, que foi zagueiro, irmão daquele Silvinho que jogou no Vasco e no América de Joinville, jogou no Joinville. A mulher dele era uma mulher bonitona, eu não vou falar o nome da pessoa, que já até morreu, os dois até, que contrataram na época, entendeu? Porque a mulher era bonita. Não, porque a mulher era bonita. Eu sei de lá. Eu quero saber do time do Flamengo. Vocês estão desvirtuando meu programa. Radamés. O Flamengo, então, vou voltar a dizer de novo. O problema do Flamengo já vem há anos, de Márcio Braga, de Kleber, dessa mulher maldita que saiu agora, e esse presidente que está aí agora é fraco. Coitado, aí tem esse tal de Valim, trouxe esse cara que foi mandado embora lá do Grêmio, que se fosse bom o Grêmio não mandava embora. Mas você tem que partir aí já é parceiro, amigo do não sei quem, O futebol, hoje, o mal do futebol é a engrenagem, que é uma máfia danada. Entendeu? Então o futebol está nesse pé por causa disso. Agora, porque Giba, ninguém trabalha com amor. Me fala mais. do resultado, do Flamengo e Náutico. Eu quero saber do resultado. Não, o resultado justo seria menos 2 para cada um, Edinho. Menos 2? Mas não tem isso, né? Não. Não, porque aquele gol do Elias é menos 1, né? Mas o Elias tem crédito, porra. Aquele gol contra o Cruzeiro quebrou o lugar dele. Agora ele está com crédito. Foi meio difícil. Agora, o Flamengo joga um jogo de... O Flamengo joga um jogo de 6 pontos. O Náutico também. O primeiro turno o Flamengo tropeçou com o Náutico. Agora, o Flamengo joga um jogo de 6 pontos. O Flamengo joga domingo no Maracanã, 16 horas com o Criciúma. E o Criciúma tem 24, o Flamengo tem 27. Confronto direto. É jogo de 6 pontos. Eu acho que o Flamengo ganha. Agora, você acha que ganha? Você acha que ganha, Estevão? Eu acho que ganha. Ô, Edinho, o que eu estou dizendo, o futebol... O Criciúma trocou o treinador hoje. É igual a vida, igual a política, é um dia após outro. Um dia após outro. Então, por exemplo, contra o Náutico, você viu no Elias aquela responsabilidade de fazer o gol e não fez. Já fez gol até mais difícil. Justamente. Então, por exemplo, Cruzeiro, que gol do Cruzeiro. No momento que
que a tabela começa a funilar, apertar, pressão, o gol começa a ficar menor e o goleiro muito grande. Entendeu? Então a resposta... O que você espera desse Flamengo, Criciúma? Eu espero que o Flamengo vença. E você, Gilberto? Edinho, eu só voltasse, né? Você sabe disso. Você mudou de clube já. Mas o Flamengo tem que ganhar esse jogo. Se ele não ganhar, ele pode começar a preparar para a segunda divisão. Você acha também, Flávio? O Flamengo ganha e agora tem um problema. O Criciúma trocou o treinador hoje. A partir de hoje, o treinador é aquele Argel, zagueiro, que jogou no Inter, né? É pior. Mudou. Não, então, mas mudou. Trocou hoje. Trocou. Pois mas é pior. Se qualquer clube que troca treinador hoje, não vai resolver nada. 23 horas e 28 minutos, nós estamos na reta final da Tribuna do Esporte. Você pode ligar para cá e participar. 3337-8199, 3337-8199 e concorrer a 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante. Vai concorrer também um belíssimo presente da Gelaço para você. Em nome do Cicobi, um banco diferente dos outros, do Unifor, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, Matos Pizzaria e Restaurante, Ponte Alta Veículos, concessionário Fiat, Assento Ambientes, do Giba Imóveis, a imobiliária da família, AB Aspen Chevrolet, da Gelaço e também da Intacta. Vamos falar do Botafogo, do Carlos Costa, né? Do Milton, Milton Caetano, do Zé Carlos. Vamos falar do Botafogo, que é um cavalo paraguaio melhorado, né? Tá aí, um cavalinho paraguaio. Botafogo, como é que tem explicação, o Paulo Vieira, perder do Bahia no Maracanã? Aquilo ali eu vou te falar. Se eu fosse cravar esse jogo na loteria esportiva, ninguém ganhava. Ia ser o resultado para o próximo jogo. Vai ser ia que a zebra daquela violência. Eu assisti o jogo do Botafogo, eu vi o jogo do Botafogo. Eu não acreditei. Agora, tem que dar um mérito. Aí é que eu estou te falando, que o técnico, às vezes, ele é muito importante para a equipe, se ele é um técnico consciencioso, se ele é um técnico amigo, se ele é um técnico que ele tem aquela amizade com todos os atletas, que é o Cristóvão. Saiu do Vasco, o Vasco não deveria ter deixado ele sair. Ele está fazendo um excelente. Eu estou fã do Bahia, tenho acompanhado os jogos do Bahia, assistido pela TV. O Cristóvão ele faz as substituições na hora certa. E tem o detalhe, até o Bina. Tá jogando. Tá jogando, tá lá metendo gol. O Fernandão, jogadores assim que. Passou pelo Volta Redonda. Passou aí pelo Volta Redonda, jogadores que você não dava nada. O time do Botafogo não dá para confiar? É isso? Não, confiar dá. Eu acho que o Botafogo é um time que tem chance de chegar ali. Não digo campeão, porque no momento ele está perdendo muitos pontos que não deveria perder, inclusive em casa. Diferença. Pois é, perdeu em casa. E o Cruzeiro está de vento em popa. Então, mas vai ter o horário dele. Mas vai ter, mas é o clube que, se você for analisar individualmente, é o melhor clube do Campeonato Brasileiro, pelas contratações que foi feita. E o Botafogo vinha bem. Agora, eu acho que o Botafogo vem um pouco cansado, entendeu? Ele perde partidas, às vezes, por falta de um condicionamento físico melhor, no finalzinho, às vezes ele perde chances ali, igual o Sidor foi bater aquele pênalti, o jogo estava 1-0 ainda pro Cruzeiro, ele não tinha... chama outro cara, né? Ele foi bater mal, ele estava cansado, e o Sidorf ele cansa. Ele cansa, no finalzinho ele dá umas corridinhas lá para enganar que jogou. Mas... Falei isso. Estevam, você que transmitiu o jogo. Olha, analisar o Botafogo pelo jogo de domingo... É muito vago, né? É vago. Mas eu acho que o Botafogo ele tem um belíssimo de um goleiro. Tem uma senhora dupla de zagueiros. Também acho. Que é o Bolívar e o Dória. Dória. Tem 2 cabeças de áreas pegadores, Marcelo Matos e o Gabriel. Tem um articulador, né, que é um meia articulador, que é o Lodeiro. Tem uma cabeça pensante, que é o Sidorf. E tem uma referência que oscila. Um jogo o Rafael Marques, o outro o Elias. Eu vou arriscar você, não estou chutando não. 28 anos de carreira, dá para ver alguma coisinha no futebol. Eu acho que o Botafogo ainda vai ser campeão brasileiro. Por que perdeu do Bahia, então, você estava lá? Impossível é Deus pecar. Não, é coisa do futebol? Você quer dizer que a derrota do Bahia... Não, mas é porque aqui foi um acaso. O Bahia vem crescendo. O jogo do Bahia... Mas o jogo do Bahia vem crescendo. O Vasco joga... E olha a situação do Vasco. O Vasco joga com o Bahia lá. Eu acho que o Botafogo... Pena do Vasco. Botafogo não jogou bem. Errando passes, mas até aí faz parte da bola. Isso faz parte. Mas o que acontece? Mas eu vejo no Botafogo um time que tem, tecnicamente, entendeu? Chance de brigar pelo título. Chance de brigar pelo título. Você vê também isso, Flávio? O que você analisa desse jogo, dessa derrota do Botafogo diante do Bahia? Aí ele tem chance, Ele tem chance, entendeu? Ele não pode perder mais. Mas e por que perdeu do Bahia?
Rapaz, É coisa que ele que falou. só o futebol explica? Não. O Sidorf é a espinha principal. A espinha dorsal do time. Ele não está bem, o time vai mal. Entendeu? E o problema principal é esse. Entendeu? E o Bahia veio de uma vitória do Inter. Em cima do Inter, ele já veio com a moral. Também. Ele está com 2 derrotas seguidas. Sem querer atropelar, Ed, ainda tinha um outro fator. Além do jogo, Botafogo e Bahia está no momento muito morno, e o Bahia jogando nos erros do Botafogo, o Botafogo estava de olho também no jogo desta quarta-feira contra o Flamengo. A gente vai falar sobre isso já. Conclua, Flávio, para eu saber do Giba, para a gente falar desse jogo. Outra coisa, o Botafogo, ele veio de cabeça baixa por causa dos 3-0 que ele perdeu lá. Entendeu? Então ele veio ali por tudo ou nada. Mas ele fez 1-0. Pois é, jogo. Tem explicação, Giba, a derrota do Bahia? Por Bahia? Uma das coisas é essa, perdeu de 3-0 lá, o time... Mas fez 1-0 no Maracanã. Eu não concordo com isso. Era o jogo-chave para ele, aquele contra o Cruzeiro. Jogou bem. Mas não pode tirar o mérito do Bahia, não. Não. Agora eu vou falar um negócio para você aqui, Ed, que só o tempo vai comprovar isso. Primeiro, que nós já vimos falar da questão do Sidorf. Que ele ia realmente chegar, joga na Europa uma coisa, chega aqui no Brasil completamente diferente, o clima, pelo calendário, o clima, a idade. E os craques também que jogam com ele lá, não é aquilo mesmo. Eu vou falar um negócio. Eu não vejo assim não, eu vejo o que o Giba está falando aí. Está havendo um problema interno no Botafogo. Nem todo time que vai mal é porque tem um problema interno, no elenco ou na diretoria. Mas todo time que tem um problema no elenco ou na diretoria vai mal. Então o Botafogo, o Jefferson, que é um cara elegante, um cara legal e tal, não, jogou mal, mas daqui um dia se recupera. Parece que ele está fazendo até elogio do Sidorf. Eu acho que não, ele está fazendo uma crítica. Eu acho que o Sidorf, dentro do elenco, ele já queimou algumas pessoas. Aquele paizão, ele tentou, conselheiro, os garotos e tal, mas com alguns, ele já está tendo algum atrito lá. Isso é péssimo para o trabalho do Oswaldo. O dia que o Milton esteve aqui, o Milton, meu cunhado, é botafoguense, está assistindo. Eu falei, o Sidorf, ele começa a 100 por hora, 10 minutos, depois ele encosta na ponta direita ou encosta na ponta esquerda, ele encosta no centroavante, e aí, quando a bola vai no pé dele, ele é craque. O Estevão tem maneira de dizer joga lá no lugar ele certo. sabe, ele com a bola no pé, ele é fenômeno. Agora, só que o detalhe, o Botafogo não pode ficar refém de um jogador que joga 10, 15 minutos. Aí quando é o final do jogo, ele dá um pique, aí os caras falam, nossa, o Sidorf... Mas aí você vai ver o que ele fez no jogo. Eu estou falando, hein? Vamos observar, ele está tendo desgaste dentro do elenco. Sabe por quê? Ele quis... mandar mais do que ele quis agredir o Vitinho. Depois ele deu um tapa no Gilberto. Ele foi para dentro do Jefferson. Qual é a maior estrela do Botafogo hoje no Brasil? É o Jefferson. É o Jefferson. Eu vou te falar uma coisa, se não tivesse um esquemazinha por trás, o Jefferson era titular da seleção brasileira. Porque só tem um jogador convocado para a seleção brasileira. Só um. Só o Júlio. E aí, sem clube. E aí me explica. E agora operou a mão, me explica. E o Jefferson é muito mais goleiro. Muito mais goleiro que o César, sem dúvida. Então, na verdade, mas ali tem um problema de cuco. O Brasil tem esse negócio de pele de jogador, né? Principalmente no goleiro. Isso aí é vero. Isso já vem lá, já é uma discriminação natural do povo. Mas depois de 1950 do Barbosa, isso ficou agravado que goleiro da cor do Jefferson não, mas aí eu já dei o ré. E o Pelé também, pô, Pelé. Mas é goleiro. Hoje em dia não tem isso não, mas infelizmente, hoje tem menos. Mas tem muita gente que principalmente para goleiro por causa da herança do Barbosa. Não, mas tinha o Dida é da cor. Também. O Dida é da cor. O próximo jogo do Botafogo contra o Maracanã. Depende do O próximo jogo do Botafogo. Pelezão. O próximo jogo do Botafogo é contra a Ponte Preta, que é a penúltima colocada no Maracanã, próximo sábado. Na verdade, a gente vai saber do time do Botafogo no sábado, né? Não, vou saber amanhã. Não, joga amanhã. Nós somos filhos da pauta. Amanhã da fritada dos ovos. Tem gente que é filho de outra coisa, mas nós somos filhos da pauta. Ô Giba, nós somos filhos da pauta, viu? Não, eu estou te falando do jogo do Campeonato Brasileiro, que amanhã é uma guerra diferente. O próximo aniversário do Botafogo é a Ponte Preta, que tem 19, está 19º colocado com 19 pontos. E que às vezes surpreende. E agora já dá para acreditar no time do Botafogo? O Botafogo tem um jogo com o Flamengo no meio de semana. Joga com a Ponte Preta. Já dá para acreditar ou o Botafogo vai continuar nessa instabilidade? Pois vai depender do ritmo do jogo desta quarta-feira.
Você acha? Vai depender do ritmo. Você acha, Paulo? Eu acho que o jogo amanhã, do Botafogo e Flamengo, vai ser um jogo muito disputado, até porque são campeonatos diferentes. Mas isso aí vai influenciar no jogo de sábado. Você acha, Flávio? Concordo. Porque a situação do Botafogo para sábado depende do jogo de quarta-feira. Depende do jogo. Se ele for mal amanhã, ele vai mal sábado. Você também acha assim, Giba? Eu acho que tanto psicologicamente, se ele for mal de novo, seria o terceiro resultado. Se for e o Flamengo vai querer ganhar o jogo. E o Flamengo vai querer ganhar o jogo. Botafogo agora, também. O desgaste físico e a questão emocional vão ser... Então, muito obrigado a vocês quatro, porque eu estou falando aqui o campeonato inteiro. O Botafogo tem um bom time, mas não tem um grande plantel. Isso é verdade. Não. Perdeu, ele tem um time jovem e tecnicamente bom, mas perdeu muito. Mas as peças de reposição do Botafogo são fracas. O Fluminense tinha um bom plantel. Eles botaram o Yuri lá, o Yuri fez 2 gols. Eles pintaram o Yuri como jogador da seleção brasileira, já sumiu. Já sumiu. O Rafinha do Flamengo também sumiu. Mas a gente está falando do Botafogo. Eu sei, mas eu estou dando exemplo de jogadores que aparecem e depois somem. Bom, agora a gente vai falar do jogo do Botafogo e Flamengo. Porque a gente, na verdade, tem que esquecer o Botafogo do Campeonato Brasileiro e esquecer o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é outra competição. O ânimo é diferente, a serenidade são jogos decisivos, a serenidade é outra. O que nós podemos esperar? Tem favorito? O Botafogo é favorito pela campanha que está fazendo, Flávio? Para o campeonato? Não, para a Copa do Brasil. Com relação ao Flamengo. Olha, é um jogo difícil amanhã. Entendeu? São 2 times que estão com a corda no pescoço no Brasileiro e que vai afetar a Copa do Brasil. Você acha? Eu acho. Mesmo sendo competição diferente? Eu acho. Entendeu? O Flamengo está com a corda no pescoço, precisa de ganhar de qualquer jeito. Geral. O Botafogo precisa de ganhar para poder melhorar, para chegar perto do Cruzeiro lá em cima. Não, mas isso amanhã é a Copa do Brasil. Então, mas eu sei disso. Mas estou dizendo a história de tudo. Amanhã, o Flamengo amanhã tem que ganhar de qualquer jeito. O Botafogo amanhã tem que ganhar de qualquer jeito. Você pensa assim, para vislumbrar uma boa melhora no Campeonato Brasileiro. Agora, esse que você falou aí, estou falando Copa do Brasil. Mas lá dentro de campo, ninguém está falando que é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Não. O Flamengo é o vermelho e preto e o preto e branco. E aí o Botafogo é o favorito? Eu não acho que tem favorito. Você acha que tem favorito, Flávio? Você não respondeu. Não tem favorito não. Você acha que tem favorito não? Mesmo com a campanha do Botafogo? Tem não. Então eu não estou entendendo. Se o Botafogo tem esse time que vocês falaram todo, o Flamengo é a baba do boi cansado, o Botafogo não é favorito. Eu sei que você é flamenguista. Eu tenho coerência. Eu sei que você é flamenguista. Para mim o Botafogo é o favorito. Mas eu entendo uma coisa. O jogo amanhã, o Flamengo vai querer ganhar, até porque não está sem técnico. Não fez uma boa apresentação no último domingo. Deixou de ganhar do Lanterna do campeonato. Do pior, que é o primeiro já da Série B do ano que vem. É o primeiro, ele já é o primeiro colocado da Série B. Ele está na frente. Não tem mais jeito. Então, o jogo amanhã é clássico. Clássico é aquele negócio que o cara fala. É lobo querendo comer no lobo. Então... Não, mas era da sobrevivência. Então, eu acho que isso aí, dentro de campo, não tem favorito amanhã. Não tem. Para vocês, tem favorito? Tem, ué. Quem é o favorito? Botafogo. Para mim Botafogo, já falei, vou reiterar. Tem um baita de um goleiro, uma senhora dupla de zaga, 2 cabeças de áreas, tem... um Sidoff. Aí vem o Flamengo. Tem um modelo e vamos finalizar. Agora, aí o Flamengo mas aí pode o Flamengo ser só tem uma coisa que o Botafogo não tem. Quem? Entendeu? O Flamengo. Torcida e camisa. Não é isso não. Não, o Flamengo tem uma coisa que o Botafogo não tem. O Flamengo está determinado, entendeu? A buscar o título da Copa do Brasil. Você acha isso, o Flamengo? Eu vou plagiar o Vitório quando ele esteve aqui, na véspera do jogo Flamengo e Cruzeiro. Vitória, com o conhecimento que ele tem, jogou muito, ele falou assim, se fosse um jogo do campeonato, Flamengo e Cruzeiro, eu apostaria no Cruzeiro. Foi isso, ele falou nessa cadeira aqui. Nessa cadeira aí. Como é um jogo de decisão, o Flamengo cresce muito. O que deu? Deu contra o Cruzeiro, deu o Flamengo, e quando foi o jogo do campeonato, Flamengo e Cruzeiro, deu o quê? Deu Cruzeiro. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é determinado. Se você olhar o time do Botafogo, campanha do Botafogo, nesse ano, estou falando do Campeonato Brasileiro, e olhar o Flamengo, Botafogo é o favorito. O Botafogo é o favorito. Se você olhar que é um jogo decisivo, embora em 2 jogos, uma decisão em 2 jogos, o Flamengo cresce muito, com a necessidade extrema de erguer. Então, é um jogo muito parelho, eu acho. Se você perguntar qual é o melhor time, é o Botafogo, mas diante da circunstância, diante do tipo de disputa que está sendo feita, que é uma decisão em 2 jogos,
eu acho que o Flamengo tem boa Nem chance sempre, às de vezes, o melhor bater o Botafogo. Quem errar menos amanhã, leva o jogo. Quem errar menos. Eu penso o seguinte, time por time, independente da competição, eu acho até que o Jorge Vitória pode ter falado isso, mas eu nesse momento, para mim, o Botafogo é o favorito. É o melhor do Rio. O melhor do Rio, não tem Mas amanhã o Flamengo mas o Gilson Marciano é assim, né, Estevão? O Gilson fala que o Fluminense é pé. Fluminense fala Fluminense e Flamengo. Não, cara, vai dar Flamengo. Ele está secando, a gente está secando. Não, mas não estou falando. Eu acho que o Botafogo é o favorito. Isso no fundo, ele segue. Mas a verdade é o seguinte, o Botafogo é o melhor. E plantel, o Botafogo, na minha opinião, é o melhor plantel do Rio de Janeiro. Isso é indiscutível. Ele, tanto assim, que está no momento. Em termos individuais, eu entendo que individualmente o Botafogo é melhor do que o Vasco, do que o Flamengo e do que o Fluminense. Tu não trocou técnico, o elenco perdeu, mas não trocou. É um dos melhores do Brasil, porque a classificação dele está acima de muitos clubes brasileiros. Agora acontece, alguém poderia imaginar que o Botafogo fosse perder do Bahia? Aquele jogo contra o Cruzeiro também lá, que foi um jogo difícil, mas o Botafogo tem cancha para ganhar de fora. Aquele 3-0 foi, entendeu? Foi exagerado. Né? Porque o Botafogo... Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente já está quase em cima da hora, para a gente não ter que mudar de assunto, a gente vai continuar falando. Vocês acham que o Cruzeiro é o favorito a longa distância para ser campeão brasileiro? Edinho, eu tenho acompanhado, né, o futebol direto, porque eu não faço mais nada da minha vida agora, não sei entrar na internet, acompanhar e ver. Um time que me surpreendeu, e que eu achei que iria bombar, que ia fazer uma big numa campanha, internacional, era o Grêmio e o Inter, os dois do Sul, porque eu acompanhei direto lá, entendeu? E semana passada, mês passado, estive lá de novo, e acompanho direto o Inter e ele. O Inter com o Grêmio jogando dentro de casa. O Inter não, o Inter está jogando fora, está jogando em Bento, está jogando em Novo Hamburgo, mas tem um timaço, entendeu? O Alessandro, quando aquele cara quer jogar, é brincadeira. Na tabela ele está bem. Dá nada. Nada. Então nada, estão muito aquém. Nacional tem 15. Então, o Internacional está com o quinto com quantos, Gil? Não, mas o Internacional está em quinto. O Grêmio tem 4. Quantos pontos é o líder? O líder tem 50. Então, 16 pontos. Está muito longe. Não vai ganhar. Desgarrando. Os 4 lá em cima desgarrando. Eu vou dizer aqui, alto e bom sopro. Na minha opinião, quem vai ser campeão brasileiro desse ano vai ser o Cruzeiro. Eu também assino embaixo. Eu falo, não tem mais jeito. E até agora não vi um clube que possa chegar. Fazer em função do que o Fubá falou. Eu queria fazer uma consideração com o Internacional, que nós já falamos ali. Quantos anos tem a defesa do Internacional? 365. Sabe quantos gols o Internacional já tomou? 32 gols. Gabriel tem quantos anos? Está igual o Vasco. O Gabriel deve ter uns 33, 34. Quantos anos tem o Juan? Uns 38. Quantos anos tem o... Índio? Não, o Juan tem 35. Quantos anos tem o Índio? 34. E o Kleber, lateral esquerdo? E o Kleber também deve estar nos 34. A defesa do Internacional tem 150 anos. 150. O que a gente está falando é o seguinte... 120. Aí vem a cabeça de área. Aquele menino que jogou no Flamengo. O William, não, aquele é novo. O William. O Ayrton é novo. O Ayrton tem quase 30. Então, o William deve ter uns 30 também. Não, menos. Será? Menos. O time do Internacional é talvez o time mais velho do Campeonato Brasileiro. Forlan é velho. Forlan é velho. O D'Alessandro já não é garoto mais. Mas ali é considerado Europa, então é um pouco frio, então os jogadores ficam mais conservados. Mas não joga só lá não, velho. Eu sei. O que eu estou falando, o problema do Sidorf é que ele joga no Rio Grande, um time do Internacional, ele joga no Rio Grande do Sul com 10 graus, 2, 5, 6, entre 10 e 0 e 10 graus. Na quarta, aí ele viaja, joga lá no Recife com 30 no domingo. Aí ele volta lá no Sul, joga com 5 graus. Aí ele vai lá em Brasília, joga com 40 graus. Não tem organismo que aguente. É hora de voo. Olha o tempo. Olha o intervalo de jogo. De recuperação. O cara joga domingo. Não, esse é que é o problema. Aqui. Sábado. O problema é que o futebol ele é nada mais, nada menos do que empreendimento. Empreendimento. Você, por exemplo, foi falado aqui futebol europeu. Futebol europeu só tem 2 campeonatos. É o campeonato de origem e mais uma Copa das Confederações. O Brasil tem campeonato estaduais, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores se classificar. Campeonato Brasileiro. Tem que ceder jogador para a seleção brasileira.
Pô, tem um monte de mundaréu aí. Ainda tem os times lá do Norte e Nordeste, que tem a Taça Norte e Nordeste. Pois é, o mundaréu. Que agora meu amigo, vai pro segundo ano agora de novo. O jogador, Esporte, Náutico, esse time tudo. O jogador, quando é contratado pro clube, ele já sabe. Ele já sabe que tem que participar desse mundaréu de campeonatos aí. É por isso que eu não concordo com o Alex, por exemplo, dizendo que tem que mudar o calendário, que isso está assim, que está assim. Meu amigo, ele tem que jogar futebol. Mas ele não se firmou no time no Brasil. Tem que jogar futebol. O jogador, ele só se firmou na Europa, tem que só tem lá a barba não foi cansado. Entendeu? A não ser que ele coloque em contrato. Eu só jogo se for só para disputar o campeonato brasileiro. Os outros campeonatos não interessam. Vai me contratar? Não tem jeito, velho. Tá vendo? Quanto ao Cruzeiro, ele tem uma diferença de 8 pontos no Botafogo. 8 pontos. Em 15 jogos. Tem que tirar meio ponto em cada um. À medida que, se ele continuar mantendo os 8, à medida que vai diminuindo a quantidade de jogos faltantes, fica muito mais difícil do Botafogo pegar o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro teve... Eu acho que a possibilidade do Cruzeiro ser campeão, o próprio tabela diz isso, a gente não está falando nada fora da lógica, é muito grande. Acho muito difícil o Botafogo conseguir recuperar isso aí. Não sei que o Cruzeiro jogando com o Internacional lá, na próxima rodada, perca, e o Cruzeiro e o Botafogo que contra a Ponte Preta, né? Ganhe. Aí ele tira 3 pontos. Mas se ele não diminuir essa diferença nas duas rodadas, nas duas próximas rodadas e tal, e o Cruzeiro perdeu, né? Rodada para a mesma diferença de pontos. E o Cruzeiro, você vê essas duas derrotas do Botafogo, afastou. Essa do Bahia foi a pior. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou falar, vocês vão rir, mas eu não acredito no time do Cruzeiro. Não tem mais jeito, não é, Edinho? Eu não. Bom, vamos ver no final do campeonato. Escreve aí o que eu estou dizendo. Eu não acredito no time do Cruzeiro. Edinho, Fubá, Giba, Paulo Vieira. Grande vascaíno, rubro-negro, Munhanho, dupla do mar. Eu até admiro o gosto desse cara. Ó, o Flamengo, se não me falha a memória, de 2002, o Flamengo só tinha um jogador. Só Adrian Petkovic. Não, esse era o jogador. Esse era. O Flamengo estava a 16 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão brasileiro. Hoje o Cruzeiro, você tem alguns jogadores, tem um rapaz lá, eu esqueci o nome dele, não sei se é Everton, era do Corinthians. Everton Ribeiro. Isso, esse é bom. Foi lateral esquerdo do Corinthians, mas bom jogador. No Curitiba. Bom jogador. Meia esquerda. Bom jogador. Tem esse que... William. Não, o Batista lá. Júlio Batista. Sim, mas é jogador, jogador que resolve. Resolve de chegar. Jogador que resolve. Tem o Dagobert. Fora isso aí, você não vê muita coisa também no Cruzeiro, não, meu amigo. Você vai lá no Corinthians, você tem lá o Pato, mete uma aspa nele aí. E aquele Emerson que só sabe correr, meu. Só sabe correr. Vão lá no Grêmio lá, me dá um jogador aí, com exceção aí do Zé Roberto. Kleber. Não, o jogador. O Zé Roberto tá jogando como se fosse um garoto. Entendeu? Me dá, não tem, rapaz. É porque eu estou dizendo a você, não tem. E não é porque nós moramos no Rio de Janeiro e que nós estamos enaltecendo o Botafogo. Pelo menos na minha parte. Eu vejo o Botafogo diferente de todos isso aí. Agora, pode acontecer de tudo dar errado aqui para frente do Botafogo. Mas eu ainda acredito no título do Botafogo. Não, o que tem que dar errado é no Botafogo, porque uma coisa é o seguinte, acredito, quando você depende de você fica muito mais autoconfiante. O Cruzeiro depende dele. Ele tem 8 pontos para queimar. É diferente do Botafogo depender dele e depender do Cruzeiro. Ninguém está querendo adivinhar nada. Até porque nós não temos esse dom. Vendo? Mas eu até acredito que na última rodada desse brasileiro, essa fórmula eu acho até boa, ela pode não ser muito vibrante, não, vibrante, né, de acordo com o campeonato, mas podemos chegar aí numa reta final de campeonato, o Botafogo esperando aí um empate lá do Cruzeiro e ele vencendo o jogo sendo campeão brasileiro. Tudo é possível. Tudo é possível sim, principalmente quando você vê algumas qualidades técnicas no Botafogo. Eu vejo a diferença que eu vejo é o seguinte, o Campeonato Brasileiro desse ano, ele está desequilibrado na ponta e equilibrado no pé. É verdade. Sabe por quê?
Se você pegar do 10º, a diferença de 6 pontos. Do 10º para baixo. Pode. Do Vasco para cima, 18º, com 24 pontos, até o Vitória, eu não acredito na caída do Atlético Mineiro, que tem 31, nós temos, de 24 a 31, nós temos 11 clubes disputando, que eu acho que o Ponte Preta e Norte já foram. Nós estamos disputando para 2 não caírem. 2 não caírem. Em 11. 11? Não foi, não. Ah, foi. Ah, foi. Tem 10, tem 19 pontos. 19 A Ponte Preta. Vai disputar 15 jogos, meu velho. Tá bom, mas são 15 Mas jogos. aonde? 45. Mas não tem como. Se ele tiver 30% de ganho aí, ó. Não, dá não. Isso, os Para outros sair do tiverem rebaixamento tem que ter 43 pontos. Para não sair, para não cair. Mas eu sei, mas aí nós temos aí o Vasco, nós temos o Fluminense. Não, nós temos situações complicadíssimas no campeonato. Nós temos 11 clubes disputando 2 vagas para Eu concordo aí do Náutico. Ó, a portuguesa que todo mundo falava que caía, fez 6 pontos e disparou, pronto, já tá lá em cima. É tão embolado que qualquer resultado positivo... Entendeu? Perigoso. São Paulo, mesma coisa. O São Paulo é a mesma coisa, São Paulo está lá embaixo. Esse campeonato esse ano brasileiro está sendo um campeonato atípico. Nunca houve uma disputa tão grande para chegar no G4. Tão estável. São 23 horas e 53 minutos. Vamos fazer o sorteio então dos rodízios de massas do Mato, pizzaria e restaurante e do prêmio da Gelaço para você, aqui do nosso Tribuna do Esporte. Queria pedir o Estevão para tirar aqui um nome, não lhe precisaria não, daqui a pouco eu te peço. Perfeitamente. Passa aqui para o Paulo Vieira, tira um nome aí, Paulo Vieira, e outro para o Fubá lá. O Fubá vai tirar o prêmio da Gelaço. X aqui com a geladinha que vai ser show de bola. O Fubá tira o prêmio da Gelaço. Você admira isso aí, viu? Vamos então para o primeiro rodízio de massas do Mato, pizzaria e restaurante, a melhor comida aquilo de toda a região. Leia aí o nome da pessoa. Márcia Oliveira do Conforto. Aqui, ó. Vai dividir no rodízio de massas. Eu tenho. Fala sério, rapaz. Só ganha mulher nessa aqui. Todo o programa só ganha. Eu tirei uma aqui também. Mentiroso. Atenção aí. Rosana Cardoso, lá aí do bairro Aterrado, Rosana. Você ganhou também um rodízio de massa lá do Mato. Rapaz, esse aqui vai lá pro Eucaliptal, rapaz. Laírson Silva, cara. Esse é o cara. Pode tirar outro aí. Laírson Silva. Segunda vez, pô. Um abraço pra você. Segunda vez que ele ganha. Segunda vez eu tô acompanhando. Não, ele vai falar que é por treta, porque você tirou. Laírson Silva, lá no Eucaliptal. O Laírson deve ter dado uns 10 telefonemas pra ele. Isso é uma parceria. Bruno Timóteo. Laírson Silva. Rogério Timóteo. Ó, esse Laírson é sortudo. É o segundo já que ele ganha. É o segundo que ele ganha, hein? Tem história disso aí. Me ajuda aí. Me ajuda aí, rapaz. E agora vem aí, hein? Aguarde que vai ser votado lá no Senado aquele problema desse negócio de federação, clube. Né? Semana que vem nós vamos Semana que vem vai estourar essa bomba aí. Mandar um abraço para Márcio Oliveira do bairro Conforto, que ganhou um rodízio de massas do Mato, pizzaria e restaurante. A Rosana Cardoso do Aterrado ganhou outro e o Laílson ganhou um prêmio da Gelaço. Bom, são 23 horas e 55 minutos. Flávio Fubá, meu querido amigo. Aliás, preciso mandar um abraço. Estevão, manda um abraço aí, pelo amor de Deus. Olha para aquela câmera lá. Manda um abraço pro Oswaldo, que te mandou um cachorro quente hoje. Ele e a Jacira estão lá. A Amanda e o Carlos André estão te assistindo. Se eu não trouxesse você hoje aqui, ele ia me cortar. Manda um abraço para você. Olha para aquela câmera lá. Oswaldo do bairro Santa Teresa. Sou Oswaldo, obrigado pelo carinho. Meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Oswaldo. Amanhã, nesta quarta-feira, vamos estar de novo transmitindo futebol no AM, no FM, pela Sul Fluminense. Quero desejar ao senhor muita paz, muita saúde. Pense sempre positivo para que tudo dê certo na vida do senhor. E juntos estaremos amanhã pelas zonas do rádio. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua participação. Vou saborear o cachorro quente do senhor com o maior prazer da minha vida. E na semana que vem vou encaminhar para o Edinho Silva um pedaço do jacaré do Papo Amarelo, entendeu? Que o Lirico pescou lá em Bananal, com minhoca, rapaz. Eu nunca vi um cara tão mentiroso na minha vida. Silvio, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Espero estar aqui presente em outras oportunidades, falando de futebol, e desejar a todos vocês uma tarde e noite maravilhosa, né? Essa semana maravilhosa e de sucesso para os clubes do Rio de Janeiro. Isso que precisa. Flávio Fubá, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui. O Oswaldo é seu amigo, seu vizinho de muitos e muitos anos, né? Ele, a Jacira, a Amanda,
Todo mundo, a família toda Adriana, né? Não é isso? Eu quero mandar um abraço para o Oswaldo. Tem muitos anos que eu não vejo o Oswaldo, né? Nós fomos parceiros ali de Santa Teresa, na 412. É verdade. Aquela família maravilhosa, Dona Carmen, isso. Nilson, aquela turma toda, jamais eu esqueço. Irani, jamais eu esqueço esse pessoal todo. A Jacira, né? Também, Nilminha, aquela turma da 412 ali. Tinha o maior amor, até hoje tem o maior amor por todo mundo ali. Ali eu vivi minha vida, ali fez minha vida. E obrigado você, pela sua Dinho, presença. Muito obrigado por você ter me convidado para vir aqui. E eu quero te fazer até um desafio. Faça um dia aqui um programa para falar só do Voltaço, que eu vou ficar muito feliz, e a gente vai trazer algumas pessoas aqui para a gente contar para o telespectador que não conhece realmente a vida verdadeira do Voltaço. Para a gente mostrar lá do fundo, né, como começou, até o dia de hoje, tudo que se passou, que nós passamos, né? E muito obrigado, tá? Um abraço na esposa lá. Dá um abraço lá na Nélia. Paulo Vieiro, popular Carcará. Um abraço, obrigado pela sua presença de novo, Paulo. Obrigado, Edinho, obrigado pelo beijo na Helena lá, viu? Aquele monte de trombadinho. Agora é trombadinho, agora é tudo trombadão. Já tem a minha netinha lá, a Valentina, mando um beijão para ela, para todos os meus familiares. E uma notícia triste foi o passamento que houve do seu Alceu, que nós lamentamos muito. Eu quero mandar as minhas homenagens póstumas à família do Carlinhos Paiva, que é o filho do vice-prefeito e filho do seu Alceu Paiva. E que infelizmente vai deixar uma lacuna muito grande dentro do esporte, até porque ele era um torcedor ferrenho do Volta Redonda, estava sempre lá. E Volta Redonda precisa de torcedores assim. No mais, muito obrigado. E me convidando, eu estarei sempre aqui presente. Até porque moro do lado da televisão. Giba, até terça. Um abraço, Edinho, Estevam, um prazer imenso. Paulo Vieira, Fubá, uma satisfação. Não conheci o Fubá à distância, mas sempre admirei esse carinho que tem por Volta Redonda. Doutor Carlos André, muito obrigado. Tivemos o prazer de passar o final de semana com ele. Próxima terça-feira é caldo, hein? Terça-feira comigo. Edinho, eu queria te dizer o seguinte. Eu tive o prazer... às vezes o pai vai ligar para mim, Gê, você vai no jogo? Eu pego o pai lá para mim, eu tive o prazer de pegar e levar seu poucas vezes, mas foram para ele. Um cara que era torcedor do Flamengo, torcedor do Voltaço. Apaixonado. Tá? Uma pessoa de uma mansidão, que é uma característica rara em homens. Né? Nós somos meio irados, meio coléricos. Um homem da mansidão incrível, um ótimo humor, tem uma história de vida. A gente lamenta profundamente, meu carinho, meu abraço para a família do Paiva, né? A gente vai estar orando para que o Senhor console essa família, porque perder entes é muito difícil. Perder um ente que é muito querido, todos nós, é muito mais difícil ainda. Estamos chegando ao final do Tribuna do Esporte. Estaremos de volta aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede Sim de Televisão, na próxima terça-feira, a partir das 22 horas. Para você que esteve conosco até agora, um grande abraço, fique com Deus e até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço, galera!